HQ Corp Podcast. Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Konema e hoje a gente vai falar de coisa boa. Hoje a corporação se reúne junto com um convidado especial para falar sobre a Vertigo. E esse vai ser aquele papo editorial bacana que a gente tem aqui de tempos em tempos, onde a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu dentro desse selo da DC Comics. E reunido aqui comigo está o time mais maravilhoso dessa corporação, que gosta muito de quadrinho, gosta muito desse selo, para dissertar todo o seu conhecimento sobre essa fase. E começando essa roda, por ninguém mais, ninguém menos do que Bruno Mael. Eu só queria informar os ouvintes aqui que esse podcast é o irmão gêmeo do mal do podcast do Massa Velho, que a gente fez um tempo atrás. E esse é o oposto. Então são dois. São o Loki e o Thor aqui do nosso podcast. A onda do Massa Velho e a morte da Vertigo aqui, ó, de lado a lado. Mas peraí, a onda do Massa Velha é o Loki, então, né? Sim, não, claramente. É a mesma coisa, só que lá a gente ficou falando de, Guerra Secreta, Rob Light, aqui a gente vai falar o oposto. Massacre, Então, lado a lado. Boa. Boa referência. E junto com o Bruno Mael está o nosso camarada, Sr. Walter Nerd Canadá. Fala aí, pessoal. Olha só, quem faz história nunca morre. Esse daí é o lema da Vertigo pra mim. Exatamente, mano. Exatamente. As pessoas só morrem quando são esquecidas. E se você faz história, elas nunca são esquecidas. Isso aí. Filosofei também. Tô andando muito com o Walter, tô filosofando. E pra fechar essa roda, o nosso camarada convidado, o Sr. Roberto da Hora Suave. Olá, meus amigos. Hoje vamos falar sobre como os ingleses salvaram os quadrinhos americanos. Caralho, mano, salvaram demais, velho. Agora você falou a mais pura verdade. Essa colonização inglesa eu deixo. Essa aí pode fazer à vontade. Essa é permitida. Venha colonizar de novo, né? Inclusive. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Como você ouviu nas nossas apresentações aqui e tudo mais, o papo é Vertigo. Então, fique confortável aí e vamos falar desse selo maravilhoso. E lembrando vocês que você está ouvindo o HQ Corp, então não deixe de conferir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Estamos sempre lá postando coisas relacionadas a quadrinho, então se você ama essa nona arte, você vai amar as nossas redes sociais. Por exemplo, dependendo da linha do tempo de onde você está ouvindo e quando você está ouvindo esse podcast, mas de acordo com a data de gravação dele, ontem a gente teve no Instagram lá uma livezinha de comemoração de 1 ano de HQ Corp, olha só, quem diria que a gente ia fazer 1 ano de programa, agora vai, agora tá emplacado, agora tudo der certo, a gente comemora 10 anos também num futuro aí. Então, meu caro ouvinte, sem mais delongas, não tem zona de spoiler, não tem nada pra se segurar, é apenas programa editorial, então é do começo ao fim aqui, um papo muito bacana, muito massa velho, que é o irmão feio desse programa, enfim. Então fique confortável e vamos para o cast. Vamos começar aqui. Primeiramente, Bruno Mael, o que é a Vertigo? A Vertigo foi, um selo da editora DC Comics que publicava histórias mais autorais e voltadas para um público, no geral, mais adulto e mais maduro, né? E ela operou de 1993 até 2020, ano passado, no começo de 2020, né? Anunciaram já em 2019 que ia acabar, mas acabou mesmo em 2020. Ele foi fundado depois que alguns quadrinhos mais diferentões da DC, ali no meio dos anos, na segunda metade dos anos 80 e começo dos 90, começaram a fazer bastante sucesso de crítica e como graphic novels, e aí a DC fundou esse selo pretendendo justamente atrair escritores que queriam publicar esse tipo de história, né? Mais solto de cronologia, de censura, muitas vezes mais adultas, mais profundas, e sem ter que se preocupar com o pai, o Comics Code Authority, pai das crianças que liam, etc. E era uma época, em paralelo, eu até falei na abertura do podcast do Massa Velho com o irmão, né? Em paralelo, a gente tinha aquele movimento dos anos 90 e nascimento da Image, que valorizava muitos artistas, né? E a Vertigo era um pouco o contrário, que era justamente valorizar os roteiristas, colocar eles em primeiro lugar e dar toda uma liberdade. E foi daí que nasceu, né? Nasceram, entre aspas, né? Vários escritores que a gente tem, né, desde antes da Vertigo, com Alan Moore, Grant Morrison, Peter Milligan, né? Que ganharam muito espaço na DC dessa época. Até depois, né? Quando já era Vertigo, a gente foi ter Garth Ennis, Ellis, Jason Aaron, etc.
E a gente veio aqui fazer essa história, esse panorama sobre a história da Vertigo, sobre a morte dela, né? Acabou recentemente de falar por que morreu, o que morreu, quais são os substitutos, quem que matou. Eu queria dizer uma coisa muito importante, assim, que 2020 foi um ano muito desgraçado, né? Matou até a Vertigo, mano. Matou um monte de gente, pandemia, matou a Vertigo. Que ano, filha da puta. Vamos ser sinceros que a Vertigo já tava respirando por aparelhos tem uns anos, né, quando ela foi encerrada, né? Os caras estão tentando de todo jeito, né? Eu acho que mais manter o nome em si, né? Porque se a gente for pegar os selos que estavam correndo na DC, já tinha uma porrada de coisa em paralelo ali que não justificava tanto a existência da Vertigo. E tem gente que fala que quem matou a Vertigo foi o filho pródigo, que foi a Image, né? Isso daí, mas aí é uma outra Olha, conversa. Se a gente quiser entrar na discussão de motivos da morte, eu acho que é mais na frente da pauta, né? Mas eu acho que a Image não tem culpa, não. Eu também acho que não, mas enfim. A gente chega nesse ponto lá na frente. Vamos voltar esse calendário, vamos sair de 2020 e vamos voltar esse calendário para 1980 com o Monstro do Pântano, Carenberg e a Pré-Vertigo. O que aconteceu aqui nessa época, né? Que é o seguinte, vamos começar aqui falando do selo da DC, falando da Pré-Vertigo e da Carenberg. Quem que é a Carenberg? Carenberg é a secretária do Paul Lambert. E o Paul Lambert era editora da DC na época, né? E ele contratou a Karen exatamente por ela não ser do ramo. Ele não queria contratar ninguém que fosse tiete de quadrinhos, que ia ficar enchendo o saco dele, ia ficar se maravilhando, puxando o saco, querendo participar dos negócios. Queria contratar alguém de fora do ramo pra poder focar no trabalho. Só que a Karen era alguém que gostava muito de narrativa. Ela era fã de livros, etc, e assim por diante. E aí, ela vendo como um quadrinho era produzido, ela ficou muito interessada em como as histórias eram contadas. Aí o Paul Lambert, vendo o interesse da Karen, e a Karen pedindo também pra ele, e começou a editar quadrinhos. Ele já era editor, ela começou a editar. E aí, ela fez um trabalho muito bom. E aí, ele falou assim, ó, logo no segundo trampo dele, ele falou assim pra ela, ó, você é boa, edita eu. Ela começou a editar ele, tá ligado? A editar os trampos que ele fazia. E aí, ao decorrer disso, de ela tá fazendo um bom trabalho, e aí falou assim, ó, agora escolhe aí alguém e faz um trampo com essa pessoa. E aí que veio o Alan Moore. Ela escolheu, ela dando uma pesquisada, vendo, né, os britânicos como trabalhavam no quadrinho, na 2000 AD e tudo mais, ela puxou o Alan Moore e deixou o cara escolher qualquer coisa pra ele fazer e ela ia editar o que ele ia fazer. E aí que veio o Alan Moore com o Monstro do Pântano. E aí eu vou dar a voz pra outro companheiro aqui antes que eu cometa outra gafe. É que o Alan Moore, ele conta essa história de como ele foi parar no Monstro do Pântano, que é até engraçado, né? A gente pensa hoje no Alan Moore como o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos e tal. Uma fanbase violenta. Sim, e uma figura meio num pedestal, né? Mas ele fala que ele tava lá trabalhando e ele recebe uma ligação. Tipo, oi, Alan Moore, aqui é o Len Wayne, eu tô gostando muito do seu trabalho aí na Inglaterra, queria que você viesse escrever o Monstro do Pântano, que ele tinha criado. Aí o Alan Moore fala que ele falou, ah, tá bom, e desligou e falou, é um trote. Vocês acham que o Len Wayne vai ligar pra mim, porra? O Len Wayne, cara, tipo, o Len Wayne que criou coisa pra cacete, foi o editor muito importante. O Alan Moore achou que era um trote. Ele não acredita, tipo, o Len Wayne teve que ficar ligando pro Alan Moore realmente acreditar que ele tava sendo convidado para continuar o Monstro do Pântano dele, né? O Alan Moore fazia tirinha nessa época, né? Eu ia falar, o Alan Moore, ele tinha um nome mais relevante, mas era lá na Inglaterra, mas não tinha muita comunicação, quadrinho inglês, quadrinho americano. Os caras se conheciam só porque era a nota de rodapé nos quadrinhos mesmos, né? Sim, era o trabalho. Não é hoje que você quer conhecer um cara, você joga no Wikipedia, tá lá a foto, o nome dos filhos, da esposa, de todo mundo, né? Você conhecia o trampo do cara. Hoje você quer conhecer o cara, você manda um tweet pra ele vai falar, pô, eu conheço esse maluco aqui, tá ligado? Eu conheço o trabalho dele. E o Len Wayne queria alguém que continuasse o trabalho dele, né? E aí vem a primeira mudança, porque o Monstro do Pântano, ele era um quadrinho com uma temática um pouco de terror, mas ele, no geral, era um quadrinho de super-herói, era um quadrinho de linha da DC Comics. E assim, a DC Comics, eu espero que os fãs não fiquem bravos comigo, ela, historicamente, ela tem dificuldade de lidar com mudanças, né? Porque ela foi a primeira grande dos super-heróis, ela estabeleceu certos parâmetros, então quando a Marvel vem, a DC demora muito pra perceber que a Marvel apresenta um formato que os leitores gostam. Porque aquele negócio, né? Se eu sou o número 1, pra que eu vou olhar pra trás? E aí a Marvel passa a dianteira nas vendas, e aí a DC, ela passa por uma série de processos de querer
passar a Marvel, coisa que ela não fez até hoje, né? Desde que a Marvel assume a dianteira ali no início dos anos 70, o único período em que ela ficou abaixo da DC em venda foi alguns meses dos Novos 52. Não é nem um ano, ou seja, não teve nem um ano de dominância da DC desde então. E a DC, ela tem essa dificuldade de assumir a mudança. E eu acho que é muito simbólico isso que a gente vem falando, porque você tem a Karen Berger, que é uma mulher no meio muito machista, que é o de quadrinhos. Extremamente, até hoje. Chamando pessoas de fora dos Estados Unidos, da Inglaterra, que não tem, e eu acho que é por isso que isso faz tanta diferença porque a gente vai comentar mais à frente, a Inglaterra não tem esse background de quadrinho que os Estados Unidos têm. Nenhum país tem esse background de quadrinhos como parte da sua cultura. De super-herói, eu digo. Não a mídia, mas super-heróis, a capa, o colã, isso é uma parada americana. É o American Way of Life. Então, eles traziam uma visão de fora, de uma maneira que nenhum autor americano naquele ponto poderia trazer. Porque você já nasce naquela cultura. É como se você pegasse alguém que olhasse a nossa cultura de malandragem, que é uma cultura do brasileiro, eu não tô fazendo julgamento de valor aqui, e uma pessoa que olhasse com outro elemento, com a visão de fora sobre isso que a gente não tem. Diz também que, assim, os quadrinhos britânicos chamaram muita atenção do Leo Will, da Karen Berg e tudo mais, porque os Estados Unidos fazia pouco tempo que ele tinha saído daquele selo, não era? Do selo de censura dos quadrinhos. Sendo que na Inglaterra ele nunca existiu. Então, a Inglaterra estava um passo à frente dos quadrinhos americanos contando histórias. Já estavam contando histórias mais adultas, histórias mais de horror, que o selo jamais deixaria passar nos Estados Unidos. E o Moore nessa época, né, quando a gente olha hoje em dia, a pessoa vai olhar as obras e fala, mas aí já tinha lançado o Mirkoman, ou já tinha lançado Tava lançando, se eu não me engano, né? O Capitão Britânia, eu acho que tava perto atrás. Só que os trabalhos antes de Monstro do Pântano do Moore são trabalhos que só foram reconhecidos depois, né? Eles não fizeram um barulho na época, tanto quanto o próprio Monstro do Pântano fez. Não é à toa que a gente vai ver todas as consequências disso depois, assim. Eu acho que foi o grande trabalho que lançou ele mesmo, né? Que não foi algo que voltaram depois, olharam e falaram, não, Blade Runner, né? Não, isso aqui é um clássico. Na época já se teve um grande impacto, e o que a Karen Berger fez foi basicamente expandir isso depois, né? A gente chama de invasão inglesa e tal, que é justamente buscar esses escritores da Inglaterra, da Grã-Bretanha e todos os países que compõem aqui aquelas ilhas, e trazer para o quadrinho americano, inicialmente para DC, né? Posteriormente a gente vai falar depois do selo mesmo da Vertigo, e eles traziam isso, eles traziam uma visão de fora, uma visão diferente de super-heróis, assim, alguns gostavam de super-heróis, outros não gostavam nem um pouco, né? O próprio, já dá pra deixar claro, um Moore Morrison aqui, né, que o Moore é um cara que não gosta tanto, o Morrison já ama o Superman, o Dave McKean também é um cara que odiava. Mas o Moore não gosta hoje, né? Na época que ele entrou, ele era um fã de quadrinhos. Ele era, você vê as entrevistas dele, ele é fãzaço do Superman, tanto que ele escreve, né, para O Homem que Tem Tudo, que pra mim é uma das melhores histórias do Superman de todos os tempos. Pô, é uma puta homenagem, né, cara? E ele foi o responsável por fazer as histórias finais da Era de Prata, né? O pré-crise do Superman, as duas histórias finais, o arco final do Superman é escrito pelo Alan Moore. Ele adora o Superman, eu já ouvi em entrevista ele falar que antes, né, que ele amava o personagem. Eu acho que dessa galera da invasão britânica que vai vir aí, primeira e segunda onda, o único que não gostava de super-heróis, assim, que não era familiarizado e não gostava mesmo, que falava que não gostava, era o Neil Gaiman mesmo, ele não curtia. Ele não gosta até hoje, né, cara? Pô, o McKean, tinha uma história, se não me engano, no Neil Gaiman contando que ele não era nem um artista, tipo, de quadrinho, assim, de desenhar, ele era um cara que fazia, tipo, sabe, o famoso, no Brasil a gente chama de miçangueiro, que fica na Paulista, um negócio assim, versão Inglaterra, assim, e chegaram pra ele, chamaram, e aí o Gaiman falou, não, vem com a gente aqui, e colocaram ele pra fazer capa, e quando chegou no Asilo Arca, tipo, ele falou, não, vou fazer essa porra, não, parte de super-herói, sabe? E é curioso, porque o próprio Morrison também, no Asilo Arca, ele não queria fazer nada dark, e é um quadrinho excelente, e é um quadrinho que ninguém queria fazer, todo mundo que tá fazendo queria fazer. Isso porque a ideia original do Asilo Arkham era o Morrison querendo copiar a Piada Mortal, né? Como ele gosta de copiar o humor. Mas isso daí nem piada, cara. O roteiro original, que foi mudado muito por causa do McKean, ele era muito Piada Mortal. A visão do Morrison sobre aquilo. Foi o McKean que mudou, porque o McKean... Cara, o McKean odeia super-herói. Ele veio pro FIC, o último FIC pré-pandemia, e a gente participou de uma entrevista. Cara, tipo, ele fica de saco cheio de falar de Asilo Arkham. Teve uma hora que, a gente foi com o pessoal do Mansão Wayne, então óbvio que a gente ia perguntar sobre Asilo Arkham. Exato. Aí ele deu uma tiradinha assim, tipo, essa pergunta vai ser sobre Asilo Arkham, sabe? Tipo, eles não viram. Eu achei um pouco arrogante pra caralho. Tipo, é tipo banda que tem um hit que faz sucesso. Não, isso não representa a banda. É tipo o R.E.M. que odeia Shiny Happy People. Aí ele falando e tal disso.
Eu entendo o lado, mas eu acho que, tipo assim, cara, isso. você foi pra um evento de o nome quadrinho está na porra do nome do evento, sabe? Você acha que a gente vai falar de quê? Você tá vendo pra um país onde você nunca foi entrevistado sobre essas coisas. Só vão falar disso, né? Não, vamos falar aqui dessa sua obra que você fez pra esse álbum dessa banda de metal num evento de quadrinho. Realmente é esse que vai ser o tema, Dave McKean, sabe? Mas eu entendo, cara, ele deve estar de saco cheio de falar só disso também, né? A gente não viu os áudios de Márcio Seixas que ele mandou pra gente dele, com certeza, no meio do evento, falando, nossa, a gente aqui suada, me perguntando de Batman, porra. Não, mas olha só, é engraçado que a gente tá falando aqui, porque a gente tá no tema principal, que é Vertigo, né? Mas a gente tá botando muita coisa antes da própria criação da Vertigo, que diz respeito a toda essa invasão britânica que a gente comentou aqui, e alguns personagens chaves, né, para essa invasão, que é o caso do Paul Levitt, né? A gente já falou também da própria Karen, né, Karen Berg, que vai fazer, logicamente, o selo lá na frente, e todos esses artistas e desenhistas, artistas e escritores, que a gente comentou, Alan Moore, Jorge Pérez, o Kiefer Giffen, o próprio John Byrne, enfim, todos os que a gente colocou, Morrison e afins. É interessante de ver que a necessidade da criação do selo, na verdade, veio por uma identificação da DC por conta de histórias mais maduras, né? E aí a gente bem sabe que nessa época existia a verificação que a gente tinha lá do selo Comics Authority, né? O Comics Code Authority, né? Então, nessa época, imagina que nessa época a gente tem esses escritores que não estavam acostumados a ter esse tipo de verificação, tentando escrever histórias como a própria saga do Swamp Thing, né? Do nome em português, Monstro do Pântano, e o Comics Code Authority indo lá e verificando isso. Então, isso daí nessa época era necessário, tanto pra Marvel quanto pra DC, tinha que submeter isso daí, e aí o selo ia lá, verificava o tipo de história, o conteúdo da história, ver se tinha algum conteúdo, né, que fosse proibitivo. Eu queria corrigir que sinceramente, não é verificação, é censura mesmo. Enfim, né, tinha o código lá que, né, era o permitido e o não era permitido, mas dava pra você fazer por fora deles. Você pode fazer um quadrinho sem o selo, tanto que a Marvel já tinha feito a história do Harry Osborn morrendo. Do Harry Osborn, né? É e não tinha sido aprovado pelo Comic Code. Então, a questão é que, no momento em que as editoras perceberam que se for do Comic Code, aí muda o patamar. Porque na época da perseguição comunista pesada, aí realmente você tinha que fazer segundo a cartilha. Que senão, ó, esse quadrinho aqui tá apoiando o comunismo, o feminismo, coisas assim que são contravenções de esquerda e tal. Aí, tipo, é bem isso mesmo, né? Eles demoraram pra perceber que publicando sem o selo não seria o fim do mundo, né? Que iria continuar. A gente tem que prestar atenção que o selo em si, ele era importante para uma coisa. O selo, ele dizia que aquele tipo de literatura, ele podia ir para bancas de revista, certo? Então, as bancas de revista, elas tinham esse selo quase que obrigatoriamente. Então, a DC foi lá e percebeu e falou assim, gente, vamos deixar de enviar essas revistas, então, para as bancas e a gente começa a colocar, né, essas revistas em prateleiras de livrarias, de outros tipos de estabelecimento, e a gente dá o bypass, né? A gente pula essa verificação do Comics Authority e a gente consegue fazer histórias mais maduras, histórias com violência, histórias com conteúdo sexual e por aí vai. Tem muita gente que nesse momento fala que a DC, aí eu tô jogando aqui pra discussão, né? Não exatamente seria a minha opinião, mas que fala que a DC nesse momento, ela vai lá e cria o que hoje a gente conhece como traded paperback, né? Que são os encadernados. Exatamente. E foi por causa da demanda de livraria, né? Que já que não tava indo pra banco os quadrinhos, e diz que isso tudo veio da cabeça da Karen Berg. Por isso que eu falei, eu preciso fazer um altar pra essa mulher, tá ligado? Ela viu que o quadrinho poderia ser vendido em livraria, porque ela começou a receber carta sabe as cartas de fã? Com o Monstro do Pântano, ela começou a receber carta de fã de gente adulta, de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, de mulheres, que era tipo uma raridade receber carta de mulher com relação ao quadrinho que estava sendo lendo, e não podemos tirar o mérito de que Alan Moore com o Monstro do Pântano estourou de vendas na DC Comics. E aí, vendo isso, ela falou assim, olha, o público não é mais só juvenil, infanto-juvenil. A gente tá atingindo um público que nenhuma outra selo de quadrinho
tá conseguindo alcançar. Talvez vender isso aqui na livraria seja interessante. Só que pra vender na livraria, eu não vou conseguir vender a single issue lá, entendeu? Eu preciso mudar o formato do quadrinho pra vender na livraria. E aí veio o TPB, né, cara? Mano, sensacional, assim, quero dar um abraço nessa pessoa. É interessante você ver a linha, né, que alguma coisa vai puxando a outra. Você tem, como você bem falou, o Alan Moore fazendo um sucesso danado. Vale lembrar que a Karen, né, ou a Karen, ela tava ali, ela faz toda a parte ela tava editando ali, ela tinha 25 anos, essa mulher, editando, né, O Monstro do Pântano do Alan Moore. O que vocês estavam fazendo com 25 anos? Pergunta pra vocês. Bebendo e acordando no meu próprio vômito. Com 25 anos, essa mulher tava fazendo história, tá entendendo? No universo ali eu tava desempregado, cara. Tava reclamando na internet. Não mudou muita coisa pra mim. E digo mais ainda. Essa mulher nessa época... gente, eu fiquei com medo de acharem pejorativo eu falar essa mulher, mas enfim. Mas ela, nessa época, ela também foi responsável de colocar o nome do roteirista acima do nome do desenhista. Não acima, dá destaque para o nome do roteirista, porque vivíamos nos anos 90, aí volta aquele casar com o Massa velho, e a gente tava na época das artes mirabolosas, né? A arte era o glamour do quadrinho, foda-se o texto. O pessoal queria ver a Psylocke dando um chute de perna espacate, tá ligado? Queria ver a magia da arte. E com a Karen Berg, Monstro do Pântano, Patrulha do Destino, depois que vem do Grant Morrison, um Sandman, entre outras coisas, ela colocou o nome do roteirista em destaque. E outra coisa também muito importante, ela também mexeu no editorial. Ela deixava o roteirista livre, ela não se metia muito no conduzir da história. Falava, cara, carta branca, escreve o que você quiser, eu só vou dizer o que pode e o que não pode. E aí você vai mexendo na história de acordo com isso. E foi sensacional isso, sabe? Isso mudou o jogo. Isso mudou como o quadrinho é escrito hoje em dia. Eles apontam, só terminar o raciocínio aqui, eles apontam alguns pontos chaves, né, nessa criação aí, se a gente estiver passando já um pouco dessa pré-fase da Vertigo, mas eles apontam algumas coisas como o que você falou, Conema, o foco na escrita, certo? Nos escritores, mas não só do ponto de vista da imagem, de falar assim, ó, quem tá escrevendo é fulano, mas também pra falar assim, olha, você vai escrever uma história pra mim, isso daqui te pertence. Isso daqui não pertence somente a DC. Isso daqui não é um personagem da DC, não, isso é um personagem nosso, certo? Então, o contrato do selo Vertigo era um contrato completamente diferente dos contratos dos escritores e desenhistas dos super-heróis. Então, além dessa questão, certo, de pular o Comics Authority, de criar um trade paperback não encadernado, de botar histórias mais maduras e com conteúdo mais adulto, né, vamos colocar assim. Eles também criam todo um business, um negócio, certo, diferente do ponto de vista contratual. Isso que era uma coisa bem, pra época, bem chamativa, né? Então, isso muito daí à frente do seu tempo, né? Exatamente, isso daí atrai, né, muita gente de fora. Não é só a questão dos caras... a gente estava falando aqui que o Alan Moore recebeu ligação e tal. Tudo isso, o assédio acontecia, mas você tem que dar uma contrapartida falando assim, cara, você vai ganhar alguma coisa, e lógico, aí depois, enfim, teve toda a treta do Alan Moore, teve todo aquele negócio, mas a DC, ela é pioneira também nessa questão contratual da Vertigo, né? Ela vai lá e oferece alguma coisa para os escritores, algo que a Image fez lá na frente de uma forma ainda mais espetacular. Mas é só pra gente fazer essa ligação, como a Vertigo foi importante, né, pro universo todo de quadrinhos. Né? Só pontuar rapidinho, só pontuar uma coisa dessa fala do Walter para o nosso querido ouvinte não achar que a gente tá falando coisa errada. Quando a Vertigo começa a fazer esses contratos, ela já é selo Vertigo. E pasmem, Alan Moore já não fazia parte da DC, porque ele já tinha tretado por causa de Watchman e do Monstro do Pântano. E foi provavelmente, né, não dá pra afirmar com toda a certeza do mundo, mas o contrato que a Vertigo começa a fazer com os seus roteiristas foi exatamente por causa dessa briga com o Alan Moore, e foi pra não perder mais gente como ele. A gente vai, na verdade, o grande problema da Vertigo aqui é que a gente tem essa divisão de tempo, e só pra pontuar também o que o Walter falou, esse lance do contrato vai ser muito importante porque eu acredito que seja o fim do selo mais pra frente.
Então acho que é legal manter isso na cabeça. Exatamente. O Alan Moore, ele foi passado a perna pela DC, no sentido de que a gente sempre, como eu falei, a gente sempre bota ele num pedestal, mas querendo ou não, era um escritor, ele era fã de quadrinho e teve a oportunidade de escrever para as 2 maiores editoras de quadrinho de super-herói do mundo. Então, imagina, ele devia estar nas nuvens. Ele acreditou na editora, e a editora passou a perna dele em Watchmen, que foi quando ele ia fazer, ele já tinha feito o Monstro do Pântano, que ele pega do Len Wein e cria. E vamos ser sinceros, por mais que o Monstro do Pântano já existisse, o que a gente tem de Monstro do Pântano hoje foi do que o Alan Moore fez. Ninguém lembra do Monstro do Pântano do Len Wein, tirando o nome do Alec Holland, que foi ele que criou. Mas o que a gente imagina com o Monstro do Pântano é o que o Alan Moore fez, e o que eu considero o maior run já feito na história de um personagem. Um run de alguém ficar 3, 4, 5 anos no meu personagem, pra mim, foi a maior coisa que alguém já fez num título de linha. Mais do que Sandman? Mas porque Sandman eu não vejo tanto como gibi de linha. É uma grande série fechada pelo Gaiman. E eu acho o Monstro do Pântano melhor que Sandman também. Não que Sandman seja ruim, gente, pelo amor de Deus. Não. Sim. Mas Treta! Vamos lá no Twitter, xingue o Roberto, hein? Roberto disse que Monstro do Pântano é melhor do que Sandman. Treta. Cara, eu acho que a Vertigo clássica, e vamos colocar clássico aí até 95, ou seja, 2 anos 2000. Não, acho que é porque o que eu vou falar, tipo, até esse período não tem nada ruim no selo Vertigo. Mas eu acho que até 2000 não tinha nada ruim também. De cabeça eu não lembro. Eu sei que pelo menos até a morte, que vem ali, é a morte que traz o selo, né, em 93, do Neil Gaiman, não tinha realmente nada ruim. Cara, Monstro do Pântano, Homem-Animal, Patrulha do Destino, Sandman, Hellblazer, era tudo muito bom, muito acima da média, era tudo excelente, sabe? Então não tem como, eu gosto mais de Sandman. Não quer dizer que Hellblazer seja ruim, era tudo muito bom, sabe? Exatamente. É simplesmente gosto pessoal, porque se você apontar o dedo pra qualquer uma desse, é certo, é bom, tá ligado? Eu vou falar, já pro pessoal ficar empolvoroso no Twitter, eu acho que Sandman é bom pra cacete, mas que é elevado a um nível superior por um certo viralatismo do fã de quadrinho, porque a melhor definição de Sandman que eu ouvi é o quadrinho favorito de quem não lê quadrinho. Então Sandman, inevitavelmente, é um quadrinho que você vai conversar com pessoas que não leem quadrinho. Não, mas ele tá certo, ele tá certo na afirmação dele. Sandman é o melhor quadrinho pra você indicar pra quem não faz parte desse mundo. Cara, a quantidade de pessoas que você conhece que leram Sandman, mas não tocam num gibi. A quantidade de pessoas que você sabe que começou a ler quadrinho por causa de Sandman também, tá ligado? É gigantesca. O Walter tinha mencionado antes a questão de direitos e de trade paperback, e a gente tinha até mencionado antes o Asilo Arkham, e o Asilo Arkham foi, né, uma das primeiras graphic novels ali, que não era muito uma moda, e eu falei antes que o Morrison não gosta, mas o Morrison fala hoje em dia, né, que fala, não gostei de fazer Asilo Arkham, porque na época, por causa de toda a questão de direitos, ele ganhou muita grana com esse gibi, e saiu pra viajar o mundo usando droga em todos os lugares e entregando o roteiro pra Vertigo depois. Então, assim, começa a ter isso também, que se o seu quadrinho vender muito de fato, você pode ganhar essa grana, né? E os autores não viam muito esse dinheiro. E também, a gente volta a fazer um paralelo com o cast do Massa Velha que a gente falou de Image, que era isso, né? Só que no caso pros artistas e agora pros roteiristas. E a gente já tá indo aqui pra criação do selo Vertigo mesmo, então já vamos visualizar aqui, né? Que em 1993, eu gostaria só de pontuar uma coisa, que era o seguinte, porque a gente, como o Bruno Mel falou que a gente vai entrar, e eu vou dar depois vou devolver a voz pra ele falar da criação do selo Vertigo, mas assim, por causa do Alan Moore, Monstro do Pântano, Watchmen, e o sucesso que ele teve, entendeu? A Karen Berg teve carta branca pra ir buscar mais gente pra escrever quadrinho nesse nível. E aí, o que ela fez? Se o Alan Moore, ele é um britânico e ele tem essa visão de quadrinho, talvez se eu voltar pra Inglaterra, eu acho mais gente assim. E foi com dicas do Alan Moore que ela foi lá na Inglaterra e trouxe uma galera de peso mesmo, assim. Eu acho bacana que eu li um depoimento dela, que eu achei foda, que o Alan Moore que indicou o Neil Gaiman pra vir pros quadrinhos, que ele falou assim, uma vez eu tava num evento de quadrinho, e aí eu conheci um cara, um magrelo de cabelo enroladinho, muito gente boa. E ele veio me falar que ele era escritor também, me mostrou uns trabalhos dele, ele escreve muito bem, só que ele não era fã de quadrinho. E foi por causa do meu quadrinho do Monstro do Pântano que ele falou assim, cara, eu não sabia que quadrinho podia contar a história desse jeito. E aí ele ficou interessado nisso. Vai lá, Neil Gaiman, o McKinney e assim por diante. E depois dessa segunda onda que a DC aí vem com questões de cartolas mesmo, né? Os cartolas da DC ligam pra Karen Berg e falam assim, eu tô vendo os números aqui e o que você tá fazendo tá acima da média.
tu tá fazendo um negócio muito foda. Que tal a gente colocar tudo que você tá fazendo embaixo de um guarda-chuva só, embaixo de uma tenda só, e você dá o nome aí que você quer, e a gente vai criar o seu selo, você vai mandar, e você vai fazer as histórias que você quiser, com a galera que você quiser. E ela, tipo... Claro, com certeza. Agora onde eu assino. E aí que vem a Vertigo que Bruno Mel vai dissertar aí. E é importante, inclusive, que o selo, uma das ideias do selo era justamente que a Karen Berger não ficasse embaixo de quem fosse o editor principal da DC, e sim do presidente. Então depois, lá pros anos 2000, quando o Didio chega, ele meio que chega querendo mandar, e o Paul Levitz na presidência fala, não, Vertigo é Vertigo, DC é DC. E depois, quando vai acabar, isso vai meio que gerar um problema mais pra frente. Mas aqui, é que a DC dá um super trunfo pra ela, né? Dá uma carta pra ela e fala assim, tá aqui, se alguém tentar falar alguma coisa pra você, esfrega essa carta na cara da pessoa que você que manda. E quem diria que foi o Paul Levitz que fez isso, que o Levitz foi responsável por acabar com o selo Wildstorm na DC, inclusive. Aprendendo com ele. erros. Um filho que não gosta tanto. Eu acho que é isso daí. Parece que o Paul tinha vamos colocar assim, uma predilecência pelo trabalho da Karen e um amor profundo com relação a DC. Tipo, era um negócio realmente que eu acho que o cara, apesar de a gente dar todos os créditos aí pra Karen, o Paul teve sim uma contribuição também muito grande com relação ao título. Ele foi muito importante pra DC, né, cara? Mas eu acho que no final ali já do cargo dele, quando ele tava de presidente, porque ele quando a Karen é alçada pra Vertigo, ele era editor, e na época, já dos anos 2000 que entra o Didio, ele vira presidente, né? 2002, né, se não me engano, 2002, 2010. 2002, por aí, que o Didio entra. Mas assim, ele foi um cara que eu acho que envelheceu muito mal no comando, porque ele foi o cara que tirou o Mark Millar da DC, e por mais que você tenha muita gente que não gosta do Mark Millar, ele vende, então mercadologicamente não faz sentido você tirar ele da sua editora, e ele matou o selo Vertigo e tirou The Boys da DC, né? The Boys que depois virou um fenômeno de venda na Dynamite. Então, ele tinha... Hoje, a galera deve estar vendo isso aí, ainda mais com sucesso aí de série de The Boys e tudo, mas ter falado, caralho, que cagada, hein? Então, mas é porque aquilo que a gente tá falando. O fato dele diferenciar a Vertigo do resto da DC mostra que ele já tinha essa visão. Ele tinha uma visão bem clara do que ele achava que era a DC Comics. Porque a justificativa dele pra tirar, por exemplo, qual foi a treta dele com o Mark Millar? Ele viu o Authority, que já tinha saído o Warren Ellis e tinha entrado o Millar com o Quitely, ele olhava o que o Millar fazia, que era uma versão muito mais sexualizada e violenta, e falava, cara, isso não é da DC Comics, esse não é o tipo de história que eu quero. E aí deu toda aquela treta do arco final do Authority, que o Mark Millar é meio que demitido no meio, e depois volta pra concluir o arco, e nesse intervalo fica uma equipe provisória, e quando ele conclui, ele fala, eu nunca mais vou trabalhar pra DC Comics, porque eles fizeram isso com ele. E o do The Boys, que foi, terminou os primeiros 6 meses, ele falou, cara, isso não é DC, a gente não vai publicar. E aí ele tomou uma atitude que eu acho correta, que é, em vez de ele segurar, já que quando você tem um HQ autoral, você tem um contrato com a editora, isso vai ser importante para Vertigo também, ou seja, mesmo que a DC decida não publicar mais o meu gibi sob o selo, e os direitos sejam meus, ela tem o direito de publicação por um tempo X. E se ela disser, eu não vou mais publicar, eu vou ficar por um tempo X com esse gibi no limbo. E eles não fizeram isso, eles devolveram o direito pro Garth Ennis e pro Derek Robertson, que levaram pra Dynamite e continuaram publicando em seguida. Então, nesse sentido, eu achei um pouco de escrotidão, de tipo, a gente não publica isso aqui, mas foi legal deles darem o direito logo de volta pros caras poderem negociar com o que eles quisessem. Mas vamos criar o selo oficialmente aqui, porque a gente não chegou na criação ainda. Então vamos ver aqui, ó, 1993 é oficializada a criação do selo Vertigo, e aí a gente tinha tido antes a primeira onda de britânicos, né, o Moore, Morrison, Gaiman, Milligan, Delano, McKean, e aqui a gente vai ter a segunda, né, uma expansão, o Ennis, o Millar, o Carey, o Quitely, o Fegredo, o Tibiel, que tinha trabalhado já com Morrison, e alguns americanos também vão aparecendo, e os primeiros títulos a serem lançados, entre aspas, né, são os títulos que já eram da DC, que entram no selo. Então, o Shade, o Sandman, o Hellblazer, o Homem Animal, Monstro do Pântano e a Patrulha do Destino. E aí, tem os outros títulos, que são agora já novos títulos que já chegam com o selo Vertigo, né? Então tem a Morte, o Alto Custo da Vida, do Game do Bacalo, que também lançou o Bacalo, né? O Enigma do Milligan, aquele Sandman, como que chama? Teatro do Mistério, que é o Sandman do Wesley Dodds, o Kid de Eternidade. Então começam a ter quadrinhos originalmente do selo Vertigo, né? É dessa época também, né? Sim. Os spin-offs de Sandman chegam todos meio nos anos 90, né? Acho que a Morte também. Mas é engraçado para pensar, né? Que, por exemplo, eu lembro que quando e os jovens que escutam a gente podem não saber, mas antes da internet ser
como é hoje, quando era tudo mato, a gente costumava se informar por revista, né? E eu lembro que eu via muito revista de gibi, e é engraçado como a percepção muda com as informações que você vai tendo e quando você consome o produto. Vertigo pra mim, durante muitos anos, era Neil Gaiman. Porque em 93 o selo é criado pra mim e da Morte, e a propaganda, como o Sandman tava bombando, era o Neil Gaiman. O Neil Gaiman é o cara da Vertigo. É o cara que criou esse selo. Quando a gente tá falando aqui que o Sandman chegou ali no final. Ok que ele durou muito tempo, mas quando vira o selo Vertigo, você já tinha Patrulha do Destino, você já tinha o Animal, você já tinha o Monstro do Pântano, tinha concluído a publicação de V de Vingança pelo selo Vértigo. É verdade, ou seja, você tinha vários outros autores que tinham feito até mais coisa, inclusive o próprio Constantine é dissidência do Monstro do Pântano, é um spin-off, que não eram do Neil Gaiman. Que ele tinha feito um universo autocontido, mas ele se tornou a cara da Vertigo. E é engraçado que a Vertigo, e eu não sei se vocês concordam comigo, ela tem esses efeitos de... Durante alguns períodos, ela tem a cara da Vertigo. Quando Sandman acaba de ser publicado, vira Hellblazer. E depois de Hellblazer, eu acho que ele só vai ser passado por Fábulas. Fábulas também, durante anos, ficou sendo o rosto da Vertigo, né? Ela tem esse efeito outdoor no principal título delas, assim. Mas Scalpo também não passou por isso? Scalpo já é mais pro final, né? O Scalpo acho que foi o último grande título da eu ia falar isso. Eu acho que Scalpo foi o último cara Vertigo, não foi? Eu acho até que nesses anos 90 meio que criam essa cara que a gente tem, que é a cara que muita gente tem da Vertigo, que é fantasia, terror, ocultismo, assim, tudo tinha um pouco aquela cara, né? Tinha muito cara de terror, né? A mesma estética e tal, e depois vai variando um pouco, e isso que você falou do Gaiman é interessante, porque lá pro final da Vertigo, o Gaiman era meio que, o Sandman em geral, né, era meio que uma ilha ali no meio da Vertigo, que ainda tava meio livre do que tava acontecendo em volta, né, saía coisa de Sandman, e sobreviveu, né? A gente vai falar mais pra frente especificamente, mas é curioso como mas é porque, cara, pensa pelo lado da DC Comic / Vertigo, né? Porque o Sandman, ele foi muito sucesso, mas muito mesmo, assim. Ele vendia coisa que outros quadrinhos não vendia e que já tinha 30 anos de casa, sabe? E um selo novo, com um quadrinho novo, arrebentou a boca do balão de uma maneira inacreditável. E ainda não era nem pra ser, tipo, a história que conta é que o Neil Gaiman, ele queria escrever deram, né, os personagens pra ele, que isso que é bacana também, né? A Vertigo, ela mostrou que personagens esquecidos poderiam ser retornados e ter boas histórias, que foi o caso do Monstro do Pântano, né? E aí deram pro Neil Gaiman assim, ó, escolhe um personagem pra você escrever aí. E aí ele escolheu a Orquídea Negra, né? Ele, eu quero escrever esse aqui. E aí a galera falou, beleza, pode escrever. E aí quando ele apresentou o roteiro de Orquídea, falaram assim, cara, isso aqui é muito bom. É muito bom mesmo. Isso aqui vai ser super sucesso igual um Monstro do Pântano. Só que você não é ninguém. Ninguém sabe quem é Neil Gaiman. Então, escreve alguma coisinha aí antes, só pra gente te apresentar pros leitores. E aí depois a gente vai focar tudo no Orquídea Negra. Escolhe outro personagem. Aí deram de novo a cartilha pra ele escolher outro personagem. Aí ele, vou pegar o Sandman aqui. Aí falaram assim, nossa, Sandman é uma coisa muito esquecida, muito esquecida. Eu acho melhor você só pegar o nome e escrever o que você quiser. E aí que ele cria toda a mitologia do Sandman. E pasmem, ele ia escrever 4 edições de Sandman. E aí ele tinha na cabeça dele planejada 4 edições, se mandarem prorrogar eu vou escrever mais 4, e aí acabou, e aí eu vou por Orquídea Negra. E aí foi aquele sucesso estrondoso. E diz que a Morte ganhou spin-off, porque a edição que ele apresenta a Morte, a galera amou de paixão, foi a edição que mais vendeu de todo o run do Sandman, foi a edição da Morte. E aí falaram, você precisa mais escrever sobre essa personagem, porque todo mundo ama ela. E daí pra frente, ano 90, é só Sandman na cabeça, né? E é curioso o que você falou do Sandman das edições, e a primeira edição do Sandman que saiu no selo Vertigo foi a 47. Então, assim, a gente já tá mais da metade, assim, né? É curioso isso, mas ficou muito marcado como Vertigo o negócio. Isso quase que você falou do Orquídea Negra... Né? 47 edições mensais, cara, são 4 anos, maluco. 4 anos. É muita coisa, né? E isso que você falou da Orquídea Negra, o Gaiman já teve até treta no Twitter de gente querendo ensinar da carreira, falando, não, Orquídea Negra de tal ano. E ele explicando a história, falando, não, mas eu escrevi nesse ano. E o fã falando, não escreveu não. E no Gaiman falando, sempre tem, né? Ele é muito paciente no TT, velho. Ele é muito paciente. Eu ia ficar muito puto, porque eu falava, meu irmão, você tá querendo saber da minha vida mais do que eu? Nossa, eu já tinha xingado, eu tinha fixado um tweet xingando, assim, no meu perfil. Porque, cara, as pessoas querendo ensinar o criador sobre a obra dele, cara. Tipo, não, isso, porque Sandman significa demais, isso. Aí ele, não significa.
Não, mas rapidinho, deixa eu jogar uma aqui, porque isso daí eu vi uma thread num outro lugar, num fórum, aí o pessoal discutindo os tweets do Gamer. E teve um ponto curioso nisso, certo? Que tudo bem, eu entendo, minha opinião é que ninguém conhece Sandman mais do que o New Game, certo? Exatamente, saiu da cabeça dele, não é possível alguém conhecer mais. Essa é a minha opinião. Mas aí a discussão lá era, a partir do momento que você gera uma obra e você larga pro mundo, você não dá condições de cada pessoa ter a sua interpretação com relação à obra que leu. Essa era a treta do negócio. E aí a galera discutia sobre o fato do gamer negar a opinião das pessoas quando elas liam a obra dele e o que a obra dele representava para essas pessoas. Vocês estão entendendo mais ou menos o jogo aqui? Mas isso eu acho que é uma parada diferente. Exato. Eu concordo com esse ponto de vista de que da feita que você escreve, a obra não é mais sua. E isso acontece muito com Tolkien, por exemplo, porque o Tolkien era um cara que não gostava de alegoria, mas ele escreveu uma fantasia. Então, por exemplo, durante a Segunda Guerra, muitas pessoas interpretavam que o Um Anel representava a bomba nuclear, que era o fim da civilização, e lá. Ele fala, não, gente, é uma história de fantasia, só, plenamente. Mas existe a aplicabilidade. A questão da aplicabilidade é quando a gente faz analogia. Quando a gente pega e diz que pode ser interpretado dessa maneira. Quando a gente pega Reino do Amanhã, que o Mark Waid claramente estava fazendo uma crítica à Image. A explosão Image em Reino do Amanhã. Mas a gente pode parar a pensar e colocar o Superman como tipo, outra parada em detrimento e botar os heróis novos. Vou dar um exemplo bem ridículo, que eu sei que todo mundo vai rechaçar. Um cara reaça pode pegar e dizer que o Superman é o Jair Bolsonaro e os heróis novos é o fantasma do comunismo. Porque o que ele pega só de interpretação é o Superman representando um valor antigo e voltando pra salvar desse valor novo que tá destruindo a sociedade. Por essa analogia simples, ele consegue. A questão é, não quer dizer que foi isso que o Mark Waid escreveu. O Mark Waid escreveu... E se eu for no Twitter do Mark Waid e falar você quis escrever o Superman como Jair Bolsonaro, ele vai me mandar tomar no cu. E ele tá certo. Porque ele não escreveu isso. Isso que você disse... Isso que você diz faz muito sentido, porque, tipo assim, eu posso facilmente ler e eu vou falar assim, a gente falou disso quando a gente falou do Reino da Manhã, tem um cast aí sobre o Reino da Manhã, vá procurar, meu caro ouvinte, haha, mas eu, adolescente, lendo, era uma coisa, eu, adulto, lendo, eu posso facilmente interpretar que aquele Superman é fascista, tá ligado? Facilmente posso interpretar que até porque ele não quer dizer que o cara... então, mas não quer dizer que é o que o cara quis escrever, entendeu? Mas eu posso interpretar facilmente que é. E essa treta aconteceu até, porque na época que o Wade tava escrevendo, na época, né? Foi outro dia, na Marvel mais recente, e tinha gente falando, o Wade virou Social Justice War, pipipipopopó, porque o Superman dele era conservador, e o Wade falou, não, pera, o que vocês estão falando aí, né? Mas isso dos twitters do Gaiman aí, isso que o Walter puxou, eu acho certo, mas eu acho que o Gaiman não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer assim, quando as pessoas estão querendo justificar merdas com a obra dele, tá ligado? Querem passar preconceitos ou falar que não pode ser uma coisa que tá dentro da obra dizendo que pode ser, entendeu? Ou pior, dizer que não existe, né? Que nem o Cardoso... E foi querer falar que o anjo e o demônio do Belas Maldições não são um casal e nunca foram, é o Gaiman. Cara, aí ele falou isso que justamente que o Walter falou. É uma interpretação válida, eles podem ser encarados como um casal, saca? Tipo a galera falando que a morte não pode ser preta, tá ligado? Aí o Gaiman, ele posta uma página falando, aqui nessa história ela é preta, tá ligado? Cara, isso é uma parada que dá um podcast à parte, se vocês quiserem gravar. Não, a gente pode gravar. Isso deu a ideia, né? O podcast que é os twitters do Neil Gaiman, tá ligado? Não, mas se vocês quiserem gravar quando tiver pra sair a série de expectativa, porque eu acho que vai ter mais gente decepcionada com essa série. Não pelo preconceito, embora vá ter, porque a gente sabe que o meio nerd, né, é esse chorume, mas porque o Sandman era muito retrato de uma época e o Gaiman falou que a série vai se passar em tempos atuais e ele vai adaptar pros tempos atuais. Então, eu tô vendo muita gente decepcionada porque queria aquela morte com visual gótico. Cara, o gótico não existe mais, cara. É uma parada quase anacrônica hoje em dia. Tipo, se você botar a morte gótica, a galera fala, essa morte tá meio emo, né? Não faz mais sentido, sabe? Eu ia falar isso agora, mais fácil ele fazer a morte emo do que gótica, tá ligado? Mas a morte gótica ainda existe nos sonhos sexuais do Boomer. Deixa, rapaz.
que vai ter de Vamos bom? voltar pra Vertigo, tá ligado? Só pra Vamos fechar o voltar. momento Twitter do New Game, eu só queria deixar mais uma pérola que o Roberto tinha mencionado Belas Maldições, que eles anunciaram a segunda temporada da série na Amazon, e aí veio a gente reclamar e falou assim, mas não tem segundo livro, o que vocês vão fazer? Vocês vão inventar uma história? Aí o Gamer respondeu falando, foi exatamente assim que a gente fez o primeiro livro. A gente inventou uma história. Porque as pessoas não entendem que o criador ele Genial, inventa essa genial. história. Isso me lembrou o Vingadores Ultimato, né? Que o Thor falou uma coisa, aí o Drax, você inventou essa palavra, e o Thor, todas as palavras são inventadas. Exatamente. Voltando pros anos 90, Vertigo selo criado. E aí? A gente teve Morte, Enigma aqui de Eternaut, Sebastian, Tendman. O selo tava estourando, indo contra a onda do Massa Velho. Isso é uma coisa muito importante, né? A Vertigo, ela era a contrapartida da onda do Massa Velho, né? A Vertigo, ela foi a reação ao Watchmen que deu certo, digamos assim, né? A gente tava falando de Reino do Amanhã. Reino do Amanhã é uma crítica à explosão Image. A explosão Image foi quando o sucesso de Watchmen fez uma parcela dos escritores, uma parcela grande, entender que, então quer dizer que pra fazer sucesso, o meu herói tem que ser violento, ele tem que ser verossímil, ele tem que usar sobretudo, tem que ser ranzinza, Falar palavrão. Falar palavrão, que é uma interpretação muito rasa. Tanto que tem uma entrevista do Grant Morrison, eu não lembro, é uma entrevista já antiga dele, do início dos anos 2000, se eu não me engano, em que ele fala que os autores britânicos, os autores que estavam se destacando, inclusive do selo Vertigo, e os caras conversavam entre si por carta, eles falam que quando saiu Watchmen, meio que um olhou pro outro e falou, cara, a gente tá sem emprego. O Alan Moore simplesmente destruiu o conceito de quadrinho de super-herói. Não faz mais sentido fazer quadrinho de super-herói. Porque o Alan Moore pegou, elevou a um nível de realidade muito grande e fez a gente perceber que aquilo, tipo, ele já tinha feito isso em Miracleman, de certa forma. Só que Miracleman era muito laboratório e não tinha o mesmo alcance que o Watchmen, né? Miracleman pode-se dizer que era um quadrinho muito underground, tá ligado? Sim. E tipo, ele tinha conceitos que você tinha que saber muito de quadrinho pra entender. O Watchmen já era mais livre. Então, os quadrinistas... Vai soar arrogante. Os bons quadrinistas perceberam que o Alan Moore fez uma parada que destruiu a indústria. Só que, cara, capitalismo, né? Então, você pega essa interpretação rasa e aí, cara, vem Jim Lee, vem Todd McFarlane, pessoas que já estavam na indústria, não surgiram depois, mas já estavam na indústria e que pegam essa interpretação e querem vender. Então, você tem uma proliferação de vilões que querem matar e histórias mais pesadas, que por um lado foi bom, porque o Watchmen também permitiu interpretações mais pesadas de certos personagens, só que a gente evoluiu muito rápido, de maneira muito volátil, pra gratuidade. A violência tinha que estar lá porque vendia. O tema sexual tinha que estar lá porque vendia. Os uniformes tinham que mudar porque vendia. E aí passou a ser justamente o ponto que eu acho que a Vertigo, ela já era assim antes, que a gente falou, a Vertigo valorizava o roteirista enquanto a indústria valorizava o desenhista. Eu acho que até a explosão Image ainda era bem equilibrado. E a Vertigo começou a fazer isso porque, vamos ser sinceros também, que como a Vertigo era um selo, mesmo antes de ser um selo, de títulos menores, não eram títulos mainstream, você pegava o resto do tacho. Porque o desenhista bom ia desenhar o Homem-Aranha, ia desenhar o Superman, o Batman, os X-Men, ele não ia desenhar o Homem-Animal, sabe? E eu acho, a Vertigo, cara, tipo... Tirando algumas exceções aí, a Vertigo no início era feita de desenho ruim, sabe? Não é nem desenho, era desenho ruim, cara. Mas a invasão britânica da Vertigo também trouxe uns desenhistas... Trouxe o Steve Dillon, que é um cara que muita gente não gosta, eu gosto. Mas assim, o Monstro do Pântano eu não acho tanto, porque o Monstro do Pântano ele traz um desenhista de terror junto, né? Que combina bem. Mas, cara, Homem-Animal é um que flutua, e tipo assim, no Morrison já flutua, até o final dele no selo Vertigo, que são mais uns 5, 6 encadernados depois, cara, é só desenhista horroroso que passa pelo Homem-Animal, saca? O Sandman, quando tem um ou outro tapa-buraco ali, entre os arcos também, entra uma galerinha que, meu Deus do céu, o mais constante, incrivelmente, é o Constantine. O Constantine no início flutua e depois que ele pega o ritmo do personagem vai, mas eu acho que é mais um efeito do tipo, nós não vamos gastar nossos melhores profissionais em títulos alternativos do que só a valorização do roteirista. E aí, quando vem a explosão Image, que você começa a tratar os desenhistas que não fazem tudo mega musculoso, mega apertado, como algo mais valoroso pro roteiro. Tanto que o Alex Ross se destaca nos anos 90. Antes dos anos 90, o Alex Ross não era ninguém. Então, e ele tinha esse lance, né? Ele não desenhava ninguém, ele não desenhava nenhum herói criado depois de, sei lá, 70 e pouco.
que era quando ele considerava a Era dos Heróis mesmo, que era uma loucura dele O também. Kyle Rayner, né, que tem a lenda que ele nunca desenhou, aí tem um cara que tem uma arte, Não, que tem o Kyle Rayner no fundo. É que tem uns 15 anos que ele reviu isso, mas até 2000 e pouco ele falava, eu não desenho o personagem. Ele não desenhava o Kyle, ele não desenhava. Eu não lembro quais os outros DC que ele não desenhava. Acho que ele não desenhava o Impulso também. Ele tinha uma regra louca dele lá, mas ele surge nessa época, que é, ao mesmo tempo que a gente vê os heróis indo embora, cria-se uma nostalgia absurda do heroísmo de antigamente, porque ele foi pro saco, né, cara? Ele foi embora o heroísmo. Mas ó, o David McKean também é um cara que ele veio da invasão britânica e ele veio com esse negócio que você falou do desenho diferenciado, que quebrou um pouco a casinha também do rolê do artista, né? Porque o estilo de arte dele era uma coisa que viam e falavam, isso aqui não vai vender quadrinho, não tem como vender quadrinho com esse tipo de arte. E ele provou que dá pra vender. O Bacalo também, que é americano mesmo, né? Ele surgiu na Vertigo nesse começo dos anos 90 e era um cara que, tipo, não tinha nada de comercial. Que depois dos anos 2000 foi fazer X-Men a rodo e virar um cara de revista grande. E a gente nem mencionou, né? Mas não é só britânico que fazia a Vertigo. No começo, dos anos 80 até sim, mas aqui nos anos 90, o próprio Demetrius já vai escrever. A gente tem a Rachel Pollack, que vai escrever Patrulha de Destino, que é um run que eu pessoalmente gosto desse run. Nunca sei qual é a opinião, porque sabe aquele quadrinho que ninguém meio que sabe, que ninguém acha, meio pessoalmente gosto. O próprio Bacalo que eu mencionei e outros autores. O Azzarello vai surgir também nesse final dos anos 90 pro 2000. E os americanos também começam a ser mais proeminentes. Nos anos 2000 até vai ter uma parcela boa de americanos escrevendo, assim. Então o selo vai se expandindo, né? E ele já se estabelece como esse lugar que lança muitas vezes escritores. Porque como a gente falou, esses nomes não eram famosos, né? Os desenhistas menos ainda. Então, quando eles surgiam nesse trabalho, muita gente era alçada para outras coisas, e depois ia fazer coisas, entre aspas, maiores, né? Desenho Bacalo, o Mike Carey também, que apareceu fazendo, se não me engano, Lucifer, e a morte Lucifer, não lembro qual os dois, mais ou menos nessa época, que depois foi pra Marvel, fazer X-Men, meio dos anos 2000 e tal. Então, aqui que isso já existe desde antes, né? Mas aqui no selo Vertigo, como selo Vertigo mesmo, já tem essa questão de lançar escritores. Que depois isso vai começando a mudar. Porque depois os escritores vão começando a deixar de ser lançados na Vertigo. A gente vai discutir mais pra frente quando acabou, assim, mas vira o contrário, né? Vira o escritor que já é grande, que dá um gibi pra ele escrever e pra chamar público pra Vertigo, que é curioso, assim. Não, eu só adicionar isso aí. Vocês estão falando, eu vejo a questão da arte mais ou menos da mesma forma que a gente vê a questão da escrita, né, dos escritores. Eles mostram algo diferente para os leitores e, no meu ponto de vista, é muito acertado, né? A gente falou N vezes aqui da morte. A morte, para mim, é o maior exemplo disso daí. Enquanto você tinha todo um universo que era criado nos comics, nos quadrinhos regulares americanos, que basicamente uma personagem feminina, para fazer sucesso, ela tinha que estar usando um colã, ter um peitão, tá sempre com um butt shot. Vem a morte e é uma personagem franzina, que tem uma cara, né, de outcast, né, de uma pessoa que tá à margem das coisas, uma pessoa excluída, e faz um sucesso no mesmo tipo de público, né? Aquela mesma galera. A morte para mim, ela é esse maior exemplo de que as pessoas, elas de fato não sabem o que elas querem, certo? Porque a morte quebra muito paradigma, né, mano, também. Quebra, mas tanto a escrita quanto o desenho quebra esse paradigma. Daí a questão de classificar bom e ruim, eu acho que talvez fique um pouco subjetiva nesse sentido, porque é diferente, isso daí sem sombra de dúvidas, né? É muito diferente de tudo que existia na época, mas às vezes esse diferente vem, certo? E as pessoas falam assim, cara, esse diferente aqui, eu gosto, né? Por exemplo, o próprio Steven Dillon é um cara que veio de fora, que tem uma arte que é muito diferente. A gente citou aqui, não vou citar tudo de novo, mas a gente já conversou sobre isso daí. Então eu vejo mais ou menos nisso daí. O desenho, ele vem pra mim também de cabeça pra baixo, da mesma forma que a escrita vem de cabeça pra baixo. Daí é de cada leitor pegar, olhar e falar assim, pô, isso daqui é diferente porque veio dessa forma e eu gosto tanto quanto eu gostaria de um outro gibi qualquer mainstream que tá rolando lá. Agora, sem sombra de dúvida, tudo que saía na Image era muito esquisito, e inclusive, falando em esquisito, a própria Karen, ela era conhecida e o pessoal apelidava ela, a mulher que faz as coisas, fazia coisas esquisitas, né, que, enfim, são os quadrinhos da Karen, mas eu vejo assim dessa forma.
boto tudo no mesmo bolo e pra mim a Vertigo nesse sentido era a fábrica de coisas boas e esquisitas. Corte, vírgula, vinheta, Então vamos pros anos 2000 da Vertigo. E aí, o que aconteceu nos anos 2000, Bruno Mael? Eu acho que nos anos 2000, final dos anos 90, começo de 2000, talvez seja um certo auge para as coisas da Vertigo que, vamos colocar assim, já são criadas como Vertigo, né? Monstro do Pântano, Animal, ainda era DC e virou Vertigo. Aqui, a gente vai ver um Preacher, um Sem Balas, um Transmetropolitan, essas obras que criaram esse grande, que tem esse grande nome hoje em dia, que são Vertigo mesmo, e várias que você pensar que não são essas dos anos 80, vão ser esse meio dos anos 90 para começo dos anos 2000. E aí a gente já tem, vamos colocar assim, as concorrências, né? A Marvel funda o Marvel Max, que era algo um pouco similar no sentido de ser histórias adultas e uma liberdade, e fora daquele universo Marvel que a gente conhecia. E a Image Comics, que era o que a gente falou antes, né? De editora de artista e de massa velho, e de etc, e paródia, etc. Em 2004 a gente tem o lançamento do Walking Dead, que meio que muda os paradigmas do que a Image era, né? Ela começa a ser mais uma editora de quadrinho autoral e menos uma editora de personagem genérico autoral para um artista muito famoso, basicamente. Exatamente. E eu diria até que o lançamento do Walking Dead talvez seja uma das, assim, vamos colocar assim, mortes da Vertigo, assim, porque quando a Image vai subir. Mas provavelmente foi por influência, não foi? Olhou o que a Vertigo tava fazendo e falou, eu acho que tá na hora da gente mudar como que a gente tá jogando esse jogo. E aí, história. Não, é porque a Image não tinha essa proposta. A Image, ela tem que abrir uma vírgula, né? Que é, tipo, a proposta dela foi o que a Vertigo fez no início, só que aí cada um tinha o seu estúdio e virou uma bagunça, e foi um passando a perna no outro, e aí o Jim Lee vendeu o selo dele pra DC, o que foi tomado como uma traição, o Rob Liefeld foi expulso porque ele tava roubando coisa lá de dentro, quase saiu no soco com o Mark Silvestre. Roubando o grampeador. Cara, é muito... Eu até indico, quem estiver assistindo a gente, tem um documentário que foi feito, um filme inteiro, que você tem que baixar, mas no YouTube tem um documentário feito pelo canal Sci-Fi, você tem que saber inglês, não tem legenda, o nome é So Much Damage, que foi feito pelo canal Sci-Fi, tá inteiro no YouTube, cara, é só procurar. Image, So Much Damage, ele é dividido em 6 episódios, eu acho, e ele vai acompanhando a Image por eras, e ele fala tudo, e cara, ele não separa, eles entrevistam o Mark Silvestre falando... Eles, né? O Mark Silvestre falando que ele não suporta o Rob Liefeld, o Rob Liefeld xingando o Mark Silvestre, sabe? É uma treta fodida, assim, mas o lance é que foi uma boa ideia mal executada. O Walking Dead, eu acho que a aperfeiçoação, o aperfeiçoamento do que queria a Image, que foi o Robert Kirkman entra como fã da editora, como o moleque cresceu lendo nos anos 90, faz Invencível e o The Walking Dead. Invencível quase é cancelado, né? O Walking Dead vem meses depois e vira um fenômeno de venda. Quando o Walking Dead passa a ser um dos quadrinhos mais vendidos da indústria, a Image oferece a sociedade. Ele oferece sociedade. Hoje o Kirkman é sócio da Image, porque ele já tinha a questão do selo Skybound dele, que tudo ali tem uma certa propriedade. O Walking Dead foi o único que, quando ele entrou pra sociedade, o Walking Dead é 100% dele. Se ele quiser negociar Walking Dead, a Image não tem que se meter. Invencível ainda tem, Oblivion Song, Astounding Wolfman, mas o Walking Dead é dele. E eu novamente eu pontuo. Eu não acho que tenha dedo da Vertigo na morte não tenha dedo da Image na morte da Vertigo. Eu acho que tem muito mais da Marvel na morte da Vertigo do que supõe nossa vã filosofia. Isso que você falou dos direitos autorais, eu queria só fazer uma pontuação para deixar registrado nesse podcast, meu caro excelentíssimo, eu tô vendo muita CPI, mas enfim. Esse negócio dos direitos autorais, vale lembrar que, como a gente falou lá atrás nos direitos autorais da Vertigo e tudo mais, Sandman do Neil Gaiman, o Neil Gaiman tem total direito sobre o personagem Sandman. A editora, ela tem carta livre pra escrever qualquer spin-off de qualquer personagem dentro do universo Sandman, mas o Sandman precisa de autorização do Neil Gaiman pra poder fazer qualquer coisa com o personagem. Tanto que tá saindo na Netflix quando a empresa dona da DC acabou de lançar um serviço de streaming próprio, né? Exato. Eu acho que isso da Image, eu concordo que ela não é tão responsável assim, porque eu acho que o espaço de mercado de cada uma são
são coisas um pouco opostas, assim, né? A Image, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas não é só você chegar na casa do Todd McFarlane, dar um roteiro e falar, publica aí pra nós. Não é assim, né? Mas um pouco no sentido que a Image não fazia esse quadrinho um pouco mais autoral, fazia mais algo que era mais super-herói. Tanto que o próprio Kirkman conta que o Walking Dead, no começo, ele tinha que dar aquela desculpa que é até Alien, né? Que o bicho é até Alien. Exato. E aí ele foi empurrando, e como foi vendendo, aí foi embora. Tanto que acho que na edição 100 ou da 50, eles fazem uma comemorativa ali que mostra, né, ele acordando, que na verdade ele tava no futuro e tinha invadido, etc. Só de piada mesmo. Mas não era comum, né? E o hype de zumbi também não tinha voltado direito pra nossa cultura. Então também, zumbi, pô, tosqueira e tal. O ano 2004 foi meio que voltou. Porque esse rolê do Alien é que na hora que ele foi vender o Walking Dead, falou assim, cara, não tô interessado, o zumbi não vende. Aí falaram pra ele, não, mas vai ter Alien. Daí ele falou, não, então beleza, então vamos publicar. Mas até por conta do que o Roberto tava falando, né? Ele já tava vindo ali de vendas baixas dentro do Invencível, né? Então o pessoal já tava meio assim, pô, cara, isso daí não vai virar, tem que ser alguma coisa mais anos 90, uma parada assim, mais, tá entendendo? Que era o rolê da Image, né? Mas a questão contratual, tem algumas pessoas que falam que foi muito importante para começar a declinar o interesse dos escritores para com a Vertigo, né? Então, se a gente estiver falando dos contratos, sem sombra de dúvidas, a Karen teve um papel fundamental, o Paul teve um papel fundamental, os nomes que a gente citou anteriormente, teve a Jeanette Kahn, que também foi uma mulher que foi muito importante dentro da DC, que brigava muito com relação aos contratos que a DC executava, que chama esses contratos de work for hire, né? Tipo, você é contratado simplesmente pra você, vai lá e faz uma história num personagem meu aqui. É como se fosse, enfim, você é contratado por um período de serviço, mas você não tem direito nenhum sobre aquilo que você tá fazendo. Se aquela história vira um marco daquele personagem, pertence a DC, não pertence a você, e você não tem participação nenhuma posterior à publicação daquele arco ou daquela história daquele personagem. E essas figuras, eles eram contra, né, esse tipo de contrato, eles não achavam que era justo isso daí. E eles começaram a modificar isso daí dentro do selo da Vertigo, que dava como a gente citou aqui várias vezes, dava o direito também ao escritor e ao desenhista, os direitos sobre os personagens que eles estavam criando. A Image, ela fazia isso daí, mas muito dentro, nessa época dos anos 90, muito dentro do próprio conceito e dos próprios artistas e donos da própria Image, né? Então, se o Todd criasse qualquer coisa, era do Todd, tá entendendo? Se outra pessoa ali criasse vamos supor, o Jim Lee criasse qualquer coisa ali dentro do selo dele, pertencia ali a ele, e assim por diante. Mas eles não tinham ainda aquela cultura de falar assim, olha, você pode vir aqui fazer o seu pitch, né, tentar vender pra gente a sua história e a gente publica. Quem começou com isso daí foi, de fato, o Kirkman, né, que a gente citou aqui, The Walking Dead, lá. E depois dessa associação que o Roberto colocou, quando o Kirkman passa a ser parte do empresarial da empresa, o Kirkman, ele é sim o responsável por falar assim, olha, gente, a gente aqui, nosso trabalho é publicação. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse contrato que a gente tem e a gente começa a captar a história das pessoas e o direito é deles. E o contrato que a Image oferecia em relação ao contrato que a DC, a Vertigo oferecia para os escritores e desenhistas, o contrato da Image era muito mais justo, certo? Porque, logicamente, a DC ficava com uma parte razoável. O da Image, não. A Image fala assim, cara, a gente tá publicando aqui, tem um percentual, mas os direitos é 100% de vocês, a gente não tem nada a ver com isso. Então aí começou-se, né, alguns escritores falaram assim, gente, por que eu me associaria com a DC se de repente eu posso me associar com a Image que tem títulos como The Walking Dead? A Image já se provou conseguir fazer sucesso. Então aí... Por que eu vou levar a minha história pra DC, sendo que se eu venho levar pra Image, eu vou ganhar mais com isso? O contrato era melhor, né? Então aí eles falam que o interesse dos escritores começou a se voltar, né, para Image e não para DC. Vale lembrar também que a Karen, ela saiu depois, né, da Vertigo e ela foi para Dark Horse. E a Dark Horse hoje funciona muito como a Image.
Você vê vários títulos lá de grande sucesso, com um contrato também que é muito favorável aos escritores e desenhistas. Então a Dark Horse, se a gente vai falando de hoje, a Dark Horse ela compete um pouco essa relação de celeiro de ideias como que a gente tem hoje na Image, né? Mas a questão contratual é isso daí. Me tira uma dúvida, a Marvel e a DC, a contratação deles ainda é meio engessada? Com relação a isso, artista e desenhista? Ele até onde eu tenho conhecimento, eu não sei como é que tá até agora, mas depois que houve a saída da galera pra Image, ela foi lá e teve que rever, né, os valores que ela pagava. Agora, valores. Agora eu não sei direito. Dizer. Eu não sei dizer com relação aos direitos. Cara, mas esse lance da Image é engraçado porque o contrato da Vertigo vem muito por conta do Alan Moore também, né? Que eles começam a crescer, porque a questão do Alan Moore foi o a Watchmen, treta, né? Foi a treta desde Shazam e Superman. Exato, que ele chega pra fazer, o plano original era pra fazer com o personagem da Charlton, né? Da Charlton, que era o Visor Azul, essas coisas. E aí não foi aceito pra ser a repaginada pra Era de Bronze, né? O pós-crise. E aí falaram, não, cria personagens, pega o arquétipo, cria o personagem, mas como tu que vai criar essa história do zero, os direitos vão ser teus, a gente vai publicar. E aí o que acontece? Eles falaram, pra licenciar, pra fazer uma série de coisas, que nos anos 80 de fato isso até faz sentido, a gente precisa ter os direitos totais, como se fosse uma propriedade nossa, e depois que a gente fizer toda a promoção disso, como um quadrinho à parte, a gente devolve os direitos pra ti e pro Gibbons. O que aconteceu foi que a DC não devolveu esse direito. Nunca, ela devolveu entre muitas aspas no sentido, ela falou que a propriedade ia ser dele do Gibbons, porque eles criaram os conceitos baseados em arquétipo, mas, cara, tudo que tem ali é original, tirando o arquétipo, sabe? E aí eles devolveram no sentido como se eles tivessem feito um novo Besouro Azul, um novo Questão, sabe? É tipo, ó, tem essa parcela sua de direito aqui. Se a DC tivesse deixado ele fazer com os personagens que ele proporcionou na frente, essa discussão nem teria, tá ligado? Mas como ela falou, não, cria tudo do zero aí, Exato. Eu acho que ele tem total razão, tá ligado? E aí, isso foi a criação do acordo, porque você já perdeu a margem de manobra, que é a confiança na voz da empresa. Porque se eles já passaram a perna nisso, e o Alan Moore passou anos, ele nunca foi um cara que se calou quanto a isso, ele sempre passou anos falando o que aconteceu, como aconteceu, por que os artistas não deveriam fazer isso. Aí vem o selo em 93, capitaneado pelo Gaiman, que tem total controle sobre Sandman, né? É importante dizer isso. E aí você vem nos anos 90 e pouco, coisas que vão sendo criadas como autorais. Porque, por exemplo, o Constantine é da DC, porque ele vem do Monstro do Pântano, e novamente a DC, né? Foi criado pelo Alan Moore, um personagem que não existia, mas é da DC, porque foi criado no Monstro do Pântano, que era do Len Wein, que era da DC, mesmo que o Alan Moore tenha criado. Então, existe uma certa mutreta jurídica aí também, que a criação do selo, e aí eu sei que tem peso da Karen Berger e do Neil Gaiman, de perceber que o autor tinha seu valor. E o Neil Gaiman vale afirmar que também tem uma treta jurídica com o Todd McFarlane, porque ele chegou e escreveu uma personagem pro Spawn, que é a Angela, e aí ele falou, não, eu que criei ela, então eu tenho direito. Esse é o princípio da Image. E o Todd ele já McFarlane, ganhou isso aí, né? Sim, tanto que a Angela tá na Marvel agora. Tá na Marvel, ele vendeu pra Marvel. O Todd McFarlane falou, beleza, você criou no título do Spawn, a personagem é minha. Ele virou, não, eu criei, ela é minha, esse é o princípio da Image. E ficou, cara, uns 20 anos essa briga jurídica, até que o Gaiman ganhou. O Alan Moore, só pra eu saber se a minha memória não fala. O acordo que o Alan Moore fechou com a DC com relação ao Watchmen é a parada dos 5 anos, né? Se não publicar nada relacionado ao Watchmen em 5 anos, todos os direitos voltam pra ele, né? Eu acho que isso era até o filme. Depois do filme, eu acho que ele fez o mesmo esquema do V de Vingança. Vendeu os direitos pro David Gibbons e foda-se. Porque eu lembro que a DC falou assim, beleza, e nunca mais parou de publicar o Watchmen, tá ligado? Mas o Watchmen, o Carlos Mansão, ele falou um negócio que eu concordo 100% com ele, que é, tem quadrinhos tipo Watchmen, V de Vingança, digamos assim, Reino do Amanhã, que você não tem que... Pô, será que republicaram? Tem que ser tipo Moby Dick, tipo 1984. Exato, você tem que chegar na livraria e está lá. Tem que ter, exato. É obrigação tá lá. Eu vou falar uma coisa pra você agora, que é um desejo que eu tinha num país mais decente. Mas eu acho que o Watchmen deveria ser leitura obrigatória de escola, tá ligado? Pra mostrar questões de narrativa, questão de história em quadrinho, ó, como sobe o nível, eu concordo, etc. Mas eu discordo ao mesmo tempo. E olha que o Watchmen é a minha história favorita em quadrinho super-herói, porque
pra o Watchmen ter o impacto que tem, você precisa ter um background de quadrinho. Verdade. Então, a não ser que quadrinho se incorpore em leitura de escola, não faria sentido colocar só o Watchmen. Mas no cenário ideal que quadrinho fizesse parte do ensino, aí eu também acho que deveria ser leitura então, obrigatória. eu acho que o modelo correto seria de, tipo, todo ano ter um quadrinho para se ler, até você escalionar e chegar lá no terceiro colegial com o Watchmen, tá ligado? Esse lance de contrato tem duas coisas, né? Primeiro que é engraçado que o contrato da DC com o Moore era quando a gente parar de publicar é seu, é o Watchmen, né? E foi a graphic novel mais vendida de todos. Sim, é a má sorte, entre aspas, de falar, tipo, não, a gente vai te devolver. Aí virou o maior quadrinho de todos e nunca para, né? Mas voltando aqui pros anos 2000... Isso é recente, né? Porque até então, foi toda essa treta do Alan Moore que fez a DC ficar republicando e vender que nem água, né? O encadernado de Watchmen todo mês tá entre os encadernados mais vendidos do mês. E todo ano é top 5. Mas durante os anos 90, houve um período sem republicação de Watchmen, que era durante essa treta toda. E aí, a graphic novel mais vendida do mundo era Asilo Arkham. E de tiragem, se eu não me engano, a primeira tiragem de Asilo Arkham vendeu mais que a primeira tiragem de Watchmen. Tanto que tem o rolê todo que o Morrison ficou rico e saiu viajando por aí usando droga. Então deve ter um hype do morreu, filme, né? 89. Ele descobriu que ele tava com um fungo que tava comendo o olho dele. Essas histórias são melhores. Sério? Ele fala isso em entrevista. Ele ganhou muito dinheiro com Asilo Arkham. Aí ele começou a viajar e usar droga. Viajar no sentido literal e no sentido figurado. Que isso levou até ele a escrever Os Invisíveis, que foi esse período drogadaço dele. E que ele falou que chegou num ponto que ele tava assistindo um incômodo, ele foi no médico, achando que era excesso de droga, ele tinha pego um fungo que tava devorando o olho dele. E ele quase fica cego por causa disso. Eita ferro. Foi durante essa época que ele tava viajando usando droga que ele viu o Superman mendigo? Provavelmente. Foi por aí, hein? Foi por aí. Era amigo do Mark Waid, essa época. Não, eu te juro, eu queria sentar uma vez numa mesa Faz de bar sentido. e trocar uma ideia com o Grant Morrison. Deve ser muito legal, cara. Não, porque você não ia entender. Ele é escocês. Ele ia ficar bêbado, você não ia entender nada. Não, mas eu ia ficar bêbado junto com ele e a gente ia falar a mesma língua, tá ligado? Tem um documentário do Grant Morrison no YouTube. O Roberto tava falando que ele conta, o próprio Morrison vai lá e conta várias passagens dele com relação a isso daí. E conta todas as histórias aí. Acho que tá lá no YouTube. Eu também não sei se tem tradução, mas tá lá. Só procurar. Quando eu vi, tava com legenda. A gente mencionou a história que o Conan falou. A história que ele e o Mark Waid viram um Superman de verdade, na vida real. Era um cara vestido uma era de verdade. E é uma história que eu falo que eu só acredito porque o Mark Waid tava junto. E o Mark Waid era menino bem, e com certeza não tava sob efeito de nada. Mark Waid não usa drogas, crianças. O Mark Waid só tinha tomado um sorvete naquele dia. Morrison. Mas voltando aqui pros anos 2000, esse lance de contrato é interessante, porque nos anos 2000, ali 2003, quando o Didio assume a DC, já rola uma mudança de contrato e o Didio já chega querendo pegar os personagens da Vertigo, de Monstros do Pântano, especialmente Constantine, etc e tal, que antes eram da DC, e puxar pra Vertigo. Só que como o Vertigo e DC eram separados, o Paul Levitz fala, não vai pegar não, e depois nos anos 2010, quando o Harris que assume, o próprio Didio tem um cargo ainda mais alto, ele consegue fazer isso, né? E a gente vai falar mais pra frente, mas a Karen até sai e tal. E é curioso, eu acho que esse meio que combo, né? Tipo, a Marvel criando Marvel Max, a DC chegando o Didio e mudando os contratos, e a Image e Walking Dead são, assim, esse tripé que meio que mudou toda a história da Vertigo. Mas nos anos 2000 ainda teve muita coisa, né? Teve coisa do Brian K. Vaughan, do Ellis, do Wood, o próprio Jason Aaron lá mais pro final. Mas se a gente parar pra pensar, quando tem essa troca de comando, a Vertigo já tava vendo um final da era de ouro dela, que era tipo assim, como a gente falou, Fábulas começou lá atrás dos anos 90 e demorou muito tempo sendo publicada. Já tava no finzinho. Y, o Último Homem, também. O último que a gente fala é Scalpo. A gente tem Sweet Tooth nesse meio também. Só que Sweet Tooth, o Jeff Lemire já foi garoto, não foi garoto no caso, já era Jeff Lemire, Sweet Tooth. Então, tipo assim, o movimento de mercado, e aí eu vou, como a gente já entrou nesse mérito, aí sim eu vou dizer que o que eu acho que matou a Vertigo, digamos assim, a gente já tá entrando no que eu acho que ela tava definindo, o mercado de quadrinho mudou. E aí foi quando a Warner começou a colocar mais banca, que, por exemplo, o Paul Levitz, ele tinha uma defesa do que ele achava que era Vertigo, ele tinha uma visão bem, que eu até discordo dele em certos pontos sobre o que é quadrinho, e ele separava bem. Então ele podava muito o Dan Didio. Dan Didio, que a gente sabe que era um cara que tinha esse plano de tudo ser um só, Wildstorm, Vertigo, e que odiava os Titãs, né? Tanto que ele tenta matar os Titãs originais direto. Então era um negócio que ele queria impor na linha Toda semana, cara. E aí quando tem essa mudança, a Warner
Turner, que também a Warner passou por uma série de compras nesse período, AT&T e tal, foram entrando cada vez mais na decisão de quadrinho, e aí o que eu falo, a Marvel começou a lucrar muito com os filmes, e ela já tinha lucrado antes, né? Lucrado entre aspas porque era Sony e Fox, né? Mas X-Men e Homem-Aranha já tinham sido sucesso. E a DC passou por um período que hoje também, pra dar contexto, é muito fácil só lembrar que o MCU fez sucesso. Mas todo estúdio precisa de uma galinha dos ovos de ouro, né? É muito fácil hoje, os super-heróis estão matando o cinema e tal, e eu concordo. Blockbuster virou sinônimo de super-herói. E isso é um pouco prejudicial, mas, por exemplo, a Disney, antes dela comprar a Marvel e fazer o MCU, ela tinha tido a galinha dos ovos de ouro, que era Piratas do Caribe, e aí ela foi correndo atrás de uma nova galinha dos ovos de ouro. Aí a gente teve a tentativa de fazer uma trilogia do Príncipe da Pérsia, que não deu certo. A gente teve aquele, não sei o que, Carter, que é aquele de Marte também. A Disney teve uma série de flops que ela queria fazer o novo Piratas do Caribe, que não deu certo, até ela conseguir a Marvel. Mas a Disney só tentou também o sucesso da Marvel, porque o Homem-Aranha fez sucesso. Se não fosse a Sony com o Homem-Aranha... E ela tentou por baixo. Ela viu que o Homem de Ferro, que era um personagem merda, que eles não tinham direito, deu dinheiro, então falou, cara, dá pra gente fazer com esses outros personagens. Porque até então, querendo ou não, a Marvel, antes do MCU, era Homem-Aranha e X-Men, cara. O que vendia era Homem-Aranha e X-Men. Você tinha outras coisas ali, mas... Tanto que foi os direitos vendidos, né? Porque era o que vendia na editora. Da falência da Marvel. Mas, tipo assim, a Marvel achou a galinha dos ovos de ouro. A Warner passou por um processo parecido quando ela terminou Harry Potter. Quando ela terminou Harry Potter, cara, foi quando proliferou essa série de filmes adolescentes em cenários distópicos, ou tipo, Crepúsculo, Jogos Vorazes, Divergente, que era a tentativa de replicar esse fandom do Harry Potter. E, vez ou outra, a Warner tentava pontuar isso com um filme de herói e sempre saía uma merda. Superman Returns, saía Lanterna Verde, saía um filme merda aqui, e o que é um bizarro quando a gente para pra pensar que ela tem todos os personagens na mão dela pra fazer. Mas porque era executivo de cinema dando ordem em personagem de quadrinho, sem gente de quadrinho no meio. Por mais que o Geoff Johns tivesse e Lanterna, a voz de decisão dele era muito pouca ali. Era quase nula. E aí, quando você tem os Novos 52 mais pra frente, que é justamente, a gente tem que ter um novo início do... Porque foi a Warner cagando na cabeça de ser, tipo, dizendo, a gente vai ter um novo início dos quadrinhos porque a gente quer fazer cinema e a gente quer que os leitores possam ler do zero e não ter que ter essa porra de cronologia desde a década de 30 e vamos seguir. Foi quando a Vertigo morreu porque chegava Teve tanta esperança nos Novos 52. Nossa, cara, eu só consigo lembrar de dor e sofrimento. Mas Não, eu era inocente, então eu falei assim, acho que vai dar certo. E aí, tipo, 2 edições depois eu falei, nossa, que bosta. E tipo, chegava assim o executivo e queria começar. E o que aconteceu? Quando ele viu que tinha uma série de coisas que ele virava... O que vende aí? Aí o cara via que Vertigo vendia pra cacete, e Vertigo sempre vendeu bem, os títulos grandes. Aí o cara falou, não, vamos fazer adaptação. E o cara falou, não, mas você tem que falar com o autor. O cara, como assim? O executivo é, como assim? Porra, essa propriedade é nossa. Não, a propriedade é dele. A gente detém uma parte porque publica, mas a decisão tem que partir dele. Essa, pra mim, foi a verdadeira morte da Vertigo. Porque você parou de assinar contratos desse tipo, você passou a produzir coisas cada vez mais diluídas, porque você tinha que produzir coisas que você podia adaptar. Pra Warner não fazia sentido você ter Y, o Último Homem, você ter Sandman, você ter Sweet Tooth, você ter Scalpo, se o poder de decisão não era da Warner de adaptar aquilo e fazer dinheiro, porque a gente sabe que por mais que o quadrinho venda bem, o que dá dinheiro é licenciamento. Cara, isso que você falou, eu só consigo imaginar que foi assim agora, tá ligado? Porque faz todo sentido biológico, econômico, socioeconômico, que é decisão de cartola mesmo, que falou, cara, como é que eu não posso fazer um filme dessa desgraça, que eu tenho que falar com o autor, acaba com isso, cria um outro selo e faz a mesma merda, mas o direito é nosso. E agora, a gente já tá entrando aqui nos anos 2010, né, e é quando Não, a gente já entrou aqui naturalmente. E a Karen Berger sai da Vertigo e entra a Shelley Bond. E a Shelley Bond, a gestão dela teve muito disso de adaptações, né, porque o Didio pega e tira... Hellblazer, Monstro do Pântano, Homem Animal, tudo de volta pra DC e tal, e o Wildstorm também. E aí ela fica com esse trabalho de, ok, a Vertigo tem que render alguma coisa, então a gente vai ter a série de iZombie, a série de Constantine, a série de Lucifer, e só pela citação dela você já percebe que elas tiveram tanto sucesso, assim. A Lucifer só foi cancelada, depois foi pra Netflix, fez um pouco mais barulho e tal.
E ela também vai sair um pouco mais pra frente. E também foi um pouco de coisas interessantes rolando, mais fora até da Vertigo, né? O Young Animal ela também tinha um pouco de dedo, vindo do Mark Doyle, etc. E isso de direitos mudou bastante, justamente por causa disso que o Roberto falou. E acionista, né? Cara, a gente pega o primeiro ano dos 952, é só a história de acionista fazendo merda. Primeiro 1 ano, 2 ali, assim. Só cartola cagando regra. E eu queria trazer aqui os últimos sucessos da Vertigo aqui, que eu diria que seria o Scalpa, né? O Scalpa foi de 2007 até 2012. O Vampiro Americano, do Scott Snyder, que também foi 2009. Pô, ele trouxe o Stephen King no primeiro arco, né? De backup. E fez um baita barulho, e lançou ele e tudo. E o Swift Tooth do Lemire, que o Lemire já tinha um nome ali, né? Mas catapultou ele mais. E é curioso que eu umas diria... coisas, né? Pelo selo da Vertigo antes do Swift Tooth. Eu tenho as dúvidas, hein? Porque eu acho que as outras coisas eram... Enfim. E eu digo que são os últimos sucessos, não só a questão de se é bom ou não, ou se vendeu ou não, mas que lançaram, né? O Aaron foi lançado no Scalpo, o Snyder foi lançado no Vampiro Americano, o Lemire no Swift Tooth. E depois vão ter bons quadrinhos da Vertigo. Só que é o contrário, assim. Muitas vezes é um cara que a gente já conhece que tá escrevendo. O que ele escreveu, ninguém ligou. Né? O Xerife da Babilônia, do Tom King. Não foi um sucesso, não foi, nossa. Aí o Tom King virou um grande nome e a gente voltou pra esse gibi e olhou e falou, nossa, que gibi. Mas o que esse cara tinha. O que esse cara já escreveu aqui? Aproveitar que esse cara tá no hype. Aí voltaram pro Babilônia. Exato. Ele tinha feito só em paralelo os Omega Men, né? Ele tinha escrito o livro lá, né? Dos heróis dele também. Sim, é porque o Xerife da Babilônia. O Xerife da Babilônia, Omega Man e Visão na Marvel, eles em algum momento foram paralelos. É porque começa... É sempre 12 partes, né, do Tom King. Então, começa Omega Man, aí no meio de Omega Man entra Xerife da Babilônia, e no meio de Xerife da Babilônia vem Visão. Então, ali pelo meio, ali pelo quarto, quinto mês de Omega Man, você tinha mais ou menos 3 títulos do Tom King, que foram os 3 títulos que elevaram ele, né? Foram os 3 títulos que fizeram ele estar lá em cima. E aí a DC vem e contrata ele com exclusividade, tanto que ele só fez Visão pra Marvel. E isso de lançar escritor é curioso também pelo outro ponto de vista, né? A gente fala, o acionista quer ganhar grana, mas o próprio escritor, ainda mais nessa era das adaptações, ele quer ter o direito da parada dele, né? Então se ele vê que, tá saindo filme de tudo, tá saindo série de tudo, ele não quer ir numa editora que tem um contrato onde se fizerem a série de tal obra dele, ele vai receber menos, ou às vezes não vai ter muita liberdade, ou vai ser outra pessoa que vai cuidar disso, né? Tipo, tem essa certa posição do que o escritor quer e o que o acionista, os empresários querem, assim. E é um pouco que, voltando pra Image, a Image e outras editoras com essa estrutura ganham uma vantagem nesses contratos cada vez piores da Vertigo, né? Porque você vai lá, faz o seu gibi, e aí você pode ser adaptado, como está sendo adaptado vários quadrinhos aí hoje em dia. Eu só queria comentar um negócio assim, que se eu quero sentar numa mesa de bar e tomar tomar um chopp e uma cerveja com o Grant Morrison e viajar junto com ele, eu queria 5 minutos de porrada com Dan Didio sem ser preso, tá ligado? Porque da onde saiu? Na cabeça desse cara, como que ele chegou e falou assim, cara, botar o monstro do pântano, Constantine, o Shade, pra trabalhar com o Batman, vai ser legal. Vamos unificar os universos, vamos criar o novo 52 unificado. Quem olhou pra ele e falou assim, mano, faz todo sentido o que você faz. Mas o monstro do pântano e o Homem-Animal ainda saiu coisa boa, pelo menos. Mas já foi, né, cara? Uma vez que você lançou isso daí, o cara fala assim, cara, ninguém conseguiu e ninguém talvez vá conseguir tocar nesses personagens da mesma forma que eles foram tocados anteriormente. A gente tem que aproveitar eles de algum jeito, né? Aí o cara joga pra lá. O estilo de história era muito diferente, não fazia sentido misturar, tá ligado? Não, mas aí, por exemplo, defendendo o Dan Didio, que é alguém que eu não gosto de defender, os 952 foi uma decisão de cima. Os 952 eram para ter começado na crise final. Depois de crise final, vinham os 952. O Dan Didio e o Geoff Johns conseguiram postergar. Só que chegou um ponto em que eles não conseguiram as ordens vindo de cima. Tanto que Flashpoint era pra ser uma saga só do Flash, que virou uma mini pra poder gerar os 952. Era pra ser uma saga normal do Flash. E vem isso, a união dos universos, isso é algo que o Didio queria, e isso não tem como defender, sabe? Eu acho que tipo assim... Até não, mas eu acho que ele aproveitou os 952 pra fazer o sonho dele acontecer, tá ligado? Ele aproveitou, ele viu ali uma... Ele faz isso direto, cara. Ele fez isso antes de ser demitido. Ele é um cara muito esperto nesse sentido de querer impor. Eu acho que aí a gente também vê a importância, por exemplo, da Karen Berger ter sido editora. Não só por ela ser mulher nesse mundo machista dos quadrinhos, mas por ter sido alguém que não gostava de quadrinhos necessariamente, porque é muito comum, em caso de editores que assumem muito poder, eles acham que eles viram Deus.
Porque querendo ou não, e aí o Dan Didio pode negar isso o quanto ele quiser, até porque ele não vai ouvir isso que eu tô falando, mas a maioria dos editores que ganha muito poder quer se tornar o novo Stan Lee. E eu digo no sentido de, você olha pra uma época e pensa nesse editor. E isso não é só do Didio, na Marvel aconteceu, né, que o Byrne era brigado, o Jim Shooter. O Jim Shooter falava por A, mas ele falava literalmente que ele queria ser o novo Stan Lee. E isso gerou atrito, gerou aquele novo universo dele que afundou de venda, sabe? E eu acho que o Dan Didio teve esse lance de, eu quero ser, pode até não ser o Stan Lee, né? Eu quero ser o novo Danny O'Neill, sabe? Eu quero ser o novo Paul Levitz, sabe? E ele queria fazer isso a todo custo. Ele tenta matar o Asa Noturna, toda a grande saga. Ele conseguiu estragar o Wally West antes de sair da DC, sabe? É uma parada que vira quase uma vingança pessoal. Então, a gente deixou os personagens à mercê de pessoas, sabe, mesquinhas. Não é mesquinha. O ego do cara fala mais alto do que o trabalho que ele quer proporcionar, tá ligado? Sim, e a Vertigo era justamente o contrário o oposto disso. Mas é exatamente por isso que, pelo ponto que você falou mesmo, por a Karen Berger, ela tá de fora, ela que nem assim, tipo, a gente já falou isso em outros programas, mas todo mundo que vem de fora do meio dos quadrinhos, normalmente quebra a casinha, assim, tipo, Tom King era agente da CIA e ele trouxe histórias de quebrar a casinha, tá ligado? Mas a Karen Berger, por ela ser de fora, e ela trabalhou lá dentro num trabalho mais administrativo, ela viu tudo isso, e ela já disse isso, que ela falou assim, eu não queria me intrometer na liberdade criativa dos caras, porque eu vi os editores fazendo isso e as histórias indo pro saco, tá ligado? E essa atitude dela é muito louvável, pena que não durou. Os outros não viram como exemplo. Cara, o exemplo do Len Wein, né, que era um cara que era superior dela e foi também um dos pais da Vertigo, né, ele com o Monstro do Pântano. O Len Wein, até a morte dele, ele sustentava que ele odeia o final de Watchmen. Ele odeia o final de Watchmen porque tem um episódio que eu acho que é daquela Twilight Zone, que é também sobre... Porque a Twilight Zone tem várias coisas, né, tem vários períodos. E um dos períodos dela era esse medo da guerra nuclear, né, era o medo da Guerra Fria. E tem um episódio que tem esse lance de você ter um negócio alienígena teletransportado e que ele pausa a guerra. E aí ele virou pro Alan Moore e falou, cara, não é possível que você colocou um negócio de Twilight Zone no final de Watchmen, sabe? Porra, achei uma merda. Eu sou o Alan Moore, eu posso. E o Alan Moore falou, cara, tipo, eu vou fazer porque eu acho que condiz com a história que eu tô contando. E o Len Wein, cara, era editor e falou, eu odeio esse final, mas ele não interferiu na decisão de uma obra autoral do Alan Moore. Vocês entendem o peso que é isso? Tipo, o cara odiava o final, mas ele sabia que era o final que o Alan Moore queria contar. E o Len Wein, ele jurava que aquilo ia flopar, mas deixou, e virou o maior quadrinho de todos os tempos, sabe? Aposto que ele publicou torcendo pra flopar, e quando não flopou, ele falou, filha da puta, sortudo. Não, e o Didio tem uma história oposta dessa, que é 52, né? Que dizem que estavam fazendo o final de 52, e ele não gostou de nenhum final. E aí o final de B, ele e o Keith Giffen sozinho foram lá escrevendo, porque ele não queria, ele não gostou do final de ninguém, falou, não, vou fazer eu mesmo essa bosta. E foi lá, ele e o Giffen, que era alguém mais próximo junto, e escreveu, e depois, né, quando chegou a contagem regressiva pra crise final, ele falou, não, vou fazer o meu 50 do jeito que eu gosto, do jeito bom, né? Que aí deu no que deu. Mas acho que a gente tá falando muito de questão de Vertigo, de perder os personagens, mas uma coisa que a Vertigo não perdeu, que eu acho que até sustentou ela na década de 2010, foi Sandman, né? A gente teve o Prelude, depois aquele universo Sandman, e o Gaiman meio que voltando e trazendo o Sandman de volta na Vertigo mesmo, e eu acho que deu um gás ali, né? Tipo, deu uma sobrevida pro selo que já estavam cambaleando um pouco. O telefone do Neil Gaiman tocou, aí ele botou o hobby dele, colocou o cachimbo na boca, atendeu o telefone e falou, oi, era Vertigo falando, por favor, socorro, me salva. No final era tudo um sonho de um gato. Eu acho que deveria ser bem isso daí, né? Os caras iam sentar numa mesa e falar assim, gente, tá morrendo, como é que a gente pode fazer pra dar um up aí, pra esse... Oh, meu Deus. Eu falo assim, liga pro homem lá, cara, liga pro cara lá, que o cara resolve. Deve ter sido bem isso. Eu fico imaginando o tamanho da abertura da perna pra poder trazer o Neil Gaiman de volta, tá entendendo? Pra poder convencer o cara... Calcule quantos almoços e jantares milionários pagaram pra isso acontecer, tá ligado? E o universo Sandman, inclusive, que teve o último gibi bom de Hellblazer, do Spurrier, que depois de sei lá quantos anos ele conseguiu fazer um gibi bom com Constantine, e foi cancelado, né? Porque essa é DC Comics. E é curioso porque aí a gente teve algumas coisas um pouco paralelas, né? Eu falei da volta de Sandman, o universo Sandman foi ali 2018, 2017, né? Foi na mesma época próxima que a gente teve o Black Label e próximo também a gente teve o relaunch da DC como DC Vertigo com 9 gibis. A Vertigo meio que lançou tudo meio próximo e aí ficou uma confusão, pinto do Batman e assim... né, virou meio uma bola de neve. Eu acho que a Vertigo deu uma acabada muito nessa bola aí no meio.
Mas o Batman Damn, ele já sai como Black Label. Sim. Ele já sai Black Label. Não, desde o... É que a galera diz que o Pinto gerou tanta polêmica que a DC meio que não os superiores não tinham gostado muito da ideia do seu Black Label e estavam meio dando uma freada. Mas me diz uma coisa, o Black Label, ele surgiu pra substituir o Vertigo, mas dentro da asa da DC. Então, substituir, eu acho Não, é uma que dúvida, eu não sei, pesada. é uma dúvida. Então, é uma Substituir dúvida. É uma palavra pesada. O que eu acho o meu entendimento é que a Vertigo, ela criou vários selos depois da sua extinção. A gente contou aqui alguns. Black Label. O Black Label é um deles. A intenção do Black Label era justamente falar o seguinte: olha, escritores e desenhistas, esse daqui é o sandbox de vocês. Aqui vocês entram nessa salinha e vocês fazem o que vocês quiserem. A gente não vai fazer vista grossa. A gente não vai tentar censurar vocês aqui e ali. A gente vai tentar deixar vocês trabalharem abertos da melhor forma possível. E aí veio o Azzarello. Aí eu não sei de quem que foi, talvez vocês saibam, mas eu não sei de quem que foi a ideia da berinjela do Batman. Mas aparece, né, esse negócio lá, aí dá todo esse burburinho, certo? Aí eles têm que pegar e voltar, dar um passo pra trás e falar assim, olha, então, não é que a gente não vai mais olhar, a gente vai ter que começar a olhar agora, tá entendendo? Mas é o seguinte, galera, vocês podem continuar fazendo a história de vocês, e tanto foi que só vai ter que censurar as berinjela. Não, alguns títulos do Black Label, até hoje, quando no lançamento do selo, foi anunciado, e até hoje tem alguns títulos que não saíram, por conta disso daí. Os três Coringas era Black Label? É Black Label, os três Coringas Black Label, mas ele entrou em Black Label porque demorou tanto, deu tanta cagada, porque era pra ser na cronologia. Exato, era uma mini. Mas... é verdade, né? Era a hype do Renascimento, né? O rolê dos três Coringas. Mas, pô, o Black Label trouxe o Cavaleiro Branco, então eu tô feliz. E o Cavaleiro Branco também, que tinha uma cena que tinha um peitinho da Arlequina, que depois do encadernado Black Label eles colocaram um balão no lugar, e pra não mostrar. E eu acho que se a DC tava fechando um pouquinho ali no Black Label, que não pode tudo, eu acho que quando saiu o relaunch da DC Vertigo foi pior, né? Porque, cara, a gente teve aquele Second Coming do Mark Russell, que saiu como o Retorno do Messias pela editora Comic Zone esse ano, aliás, que, cara, se você ler a proposta, é a proposta de um gibi da Vertigo do meio dos anos 90 dos anos 2000. Jesus voltou e tem um herói meio super-homem e eles vão ter que conviver, assim. Parece um álbum meio, tipo, um Garfênis meio aguado, no bom sentido, né? No sentido de não ser tão meio escroto. E a Vertigo falou, não vai sair, e aí deu uma baita polêmica, aquele movimento americano de mãe, falando não pode mexer com religião, e não lançaram. E aí teve outro gibi, aquele Safe Sex, a mesma coisa, não lançaram, foi pra Image. E aí é curioso porque começa a rolar meio que uma maldição, porque tem aquele outro gibi do Border Town lá, que o cara é acusado de abuso e o gibi é cancelado. E aí, se eu não me engano, foram 2 ou 3 gibis saíram, 2 cancelados, e um foi aquele Carnificina Americana do Brian Hill, que foi o único de todos esses gibis, que era uma leva toda de relaunch, de DC / Vertigo, e olha só, Nova Vertigo, etc., que fez algum sucesso e que conseguiu algum resultado. Então, assim, é meio doido, que é uma mistura de censura, entre aspas, com muita má sorte de dar tudo errado, assim. Eu tenho uma curiosidade que, com relação ao Monstro do Pântano, por uma coisa que você falou aí do Jesus. Teve alguém que viu depois do Alan Moore que teve uma censura dentro da Vertigo, porque ele colocou o Monstro do Pântano junto com Jesus. E no final dessa história, o Monstro do Pântano era a cruz onde Jesus foi crucificado. Vocês têm conhecimento dessa história? É o Josh Pottleman, né? Que vem logo depois do Alan Moore. Deve ser. Eu não lembro o nome do cara. Eu lembro da polêmica quando eu li, eu falei, eita. É o encadernado que sai logo depois, cara, dele, assim. Mas tem esse lance que ele... Em teoria, não é que ele seja a cruz, mas como ele se torna todo verde... Ele consegue estar naquele momento, entendeu? Ele consegue meio que estar presente naquele momento. Mas eu só queria pontuar o que o Walter falou do Black Label. O Black Label, ele tem todo esse lance, tipo, não vamos interferir, não vamos sei o quê, que caiu por terra com a berinjela do Batman. Damon, sim. Que, quem diria a berinjela do Batman estragando o selo? E depois vem... Enfim, eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal, quem quiser conferir, sobre a questão dos Batman. Link na descrição. Mas assim, o Black Label, acho que o ponto mais importante é tudo isso que o Walter falou, mesmo que tenha caído por terra, depois de censura, com um asterisco no final que mas a propriedade é nossa.
Exatamente. Esse é Eu o acho ponto que mais importante do Black Label. Exato. Eu acho que a criação do selo foi pra esse ponto, tá ligado? A propriedade é nossa. Aquele asterisco bem no final. Ó, você vai fazer, mas não adianta colocar Batman repentista, não adianta o Etrigan repentista rapper no Batman danado, colocar que o Thomas Wayne traía a mulher e botar um personagem novo. A propriedade é nossa. O Garfiennes está escrevendo o Batman e o Liam Sharp está desenhando e vai ser um novo vilão que vai atacar Gotham. A propriedade é nossa. E aí eles conseguem fazer isso hoje porque você vive à mercê de adaptações. E aí vale mais a pena você criar um vilão ruim pro Batman, tipo uma Corte das Corujas, porque vai ter um jogo, vai ter uma animação, vai aparecer o símbolo no filme e você vai ganhar os direitos autorais sobre isso mínimos do que você segurar o direito para fazer uma adaptação da Netflix. Mas aí que tá, cara. Isso que você falou é a minha crítica, por exemplo, ao Cates, e o Walter tá aqui presente, mas é uma coisa que ele já ouviu já de mim, que é ficar forçando os personagens que cria pra poder ficar ganhando dinheiro em cima desses direitos que vem depois, tá ligado? Isso meio que me incomoda. Não acho errado, mas me incomoda, mas Cates Marvel, né? Enfim, desculpa. Não, assim, eu tenho que discordar, porque eu acho que o Cates, ele faz, eu consegui pensar em poucas coisas, assim, que ele criou, e teve poucas coisas que fizeram sucesso, tipo, Motoqueiro Cósmico e tal. Mas, pô, falando de DC, o James Tynion do Batman, cada edição é um personagem novo, diferente, e fala... Mas é outro, mas... Isso aí mas não é tipo aquele personagem lá? Eu vou retificar, deixa eu retificar então o que eu disse. Isso não é uma crítica minha ao Cates, é uma crítica a esses novos roteiristas que ficam forçando novos personagens pra ficar ganhando em cima deles. Não acho que é errado, mas eles não trabalham, entendeu? Eles só querem forçar um cara com um visual bacana pra vender o boneco depois, pra vender adaptação pra cinema, pra vender adaptação do jogo, pra ganhar grana. É errado? Não é, mas não tá sendo bem feito, tá ligado? Cara, mas se a gente parar pra pensar, eu nem critico tanto nesse ponto, embora eu ache preguiçoso, porque... Exato, desculpa, é preguiçoso. Esse sempre foi o modelo, porque quando a gente para pensar, o Batman dos 952, do Scott Snyder, ele é isso. Ele cria personagens do zero, ele faz o Coringa tirar o próprio rosto, uma série de coisas. Não, porque naquele tempo nem tava tanto em adaptação como tá hoje, né? 952 é 2011, completa 10 anos esse ano do lançamento de 952, em agosto. Mas, tipo assim, o problema é que criar personagens agora, além de ser a questão da adaptação, é o que cria uma ligação com o leitor novo, por exemplo. Muita gente gosta do Scott Snyder em Batman. Por quê? Além dele vir no número 1 dos 952, ele criou toda uma mitologia própria. Nenhuma história do Scott Snyder acontece sem ter um flashback. E isso me irrita muito, porque ele fica criando coisa que é pra ser fácil pro leitor. Você não tem que ter um background. Ele te dá tudo explicadinho. Eu nem acho isso um problema. Eu só acho as histórias plenamente ruins. Mas quem fez isso também, por exemplo, no Homem-Aranha, foi o Dan Slott. O Dan Slott ficou 10 anos no Homem-Aranha, cara. E muito do que ele criou tá no jogo, por exemplo. Tá nas animações atuais. Eu não acho que ele criou pensando nisso. Mas ele criou porque se ele tem carta branca pra ficar e ele tem um mínimo de história pra contar, ele vai ficar lá criando esses negócios. Que é o que eu acho que o James Tynion tá fazendo agora no Batman, só que tá chato. Toda a história do James Tynion, ele volta alguma coisa da origem do Batman, de quando ele começou. Já são 4, 5 arcos dessa porra, sabe? Então tá cansativo. Só que é o que eu falei. Eu acho que a Vertigo morreu porque o mercado virou questão de direitos autorais. E a Vertigo dava os direitos autorais para os autores. Não tem como isso se manter. Isso se mantém na Image, porque se a Image, que não é mais nem a terceira força, nem sei se ela ainda é, né? Porque essa terceira força das editoras sempre flutuou muito. Teve uma época que era Dark Horse, na época do boom do Hellboy. A Image, quando explodiu, né, em 92, vai fazer 30 anos ano que vem, ela chegou a passar a DC em venda por uns meses, e aí voltou para terceiro lugar, mas para Image hoje como terceiro lugar, e o terceiro lugar não é um terceiro lugar perto, gente, é 2, 3% de venda. Não, tava em 10% só. Tá em 10 já? Tava em 10%, as Olha vendas só. do market share do 2020, 10%, olha isso. 10%, mas para esses 10%, o dinheiro que a Image ganha, se, digamos assim, o Brian K. Vaughan quiser negociar a saga, já é uma puta grana pra Image. Que pra DC não é nada, sabe? Então, a Image hoje se tornou esse celeiro que era a Image porque ela te oferece um contrato melhor e você ganha diretamente nas vendas, porque a Vertigo perdeu o que era. Eu tô ganhando menos, mas eu tô na DC. Só que isso se perdeu.
Isso se perdeu. Então, vale mais a pena você estar na Image, porque você sabe que hoje você pode... Porra, Invencível tá fazendo sucesso pra caramba. The Walking Dead fez rios de dinheiro. The Boys também tá fazendo muito dinheiro pros autores. Então, hoje, com o celeiro que virou... pra Image, né? E até o que aconteceu? Isso acabou virando porque a Marvel agora é da Disney. Então agora é uma mega corporação. A DC já era isso. E a Vertigo fugia disso. A Marvel não era, só que a Marvel nunca foi muito boa nisso. Ela criava aquele selo Icons, ela nunca conseguia manter os autores por muito tempo de maneira autoral. Ela sempre foi muito ruim. E agora que ela virou uma mega corporação, não tem como. A Image virou essa via. A Image virou essa via. A Image é onde eu posso publicar, ter os meus direitos e quem sabe negociar uma adaptação e ela não vai interferir. Então pro autor hoje, cara, e pro leitor, a Image se tornou o celeiro de grandes histórias, cara. Eu digo, tipo, por exemplo, tem como falar que Saga não é o maior gibi autoral do nosso tempo agora? Acho que pelo menos dessa última década, né, não? Sim, o Brian Vaughan tem isso, né? Ele pega, faz um puta de um gibi, some, volta, faz um puta de um gibi. E quando tem um gibi dele que não é tão apreciado, é porque ele tá escrevendo outro gibi foda. Por exemplo, Paper Girls é foda. Ninguém fala de Paper Girls porque Saga é mais foda ainda, sabe? Aí você olha pra trás, você tem Ex Machina dele, você tem Nossa, muito bom. O Y, o Último Homem, não é dele, né? É dele? Eu esqueci. É dele. É dele, olha aí. É dele. Ele faz uns gibis, aí ele tem uns hiatos e ele volta pra fazer um gibi foda de novo. Nesse sentido de gibi autoral, assim como o Gaiman foi nos anos 90, eu acho que o Brian K. Vaughan é o dos anos 2000 e dos anos 2010, cara. Eu concordo, gênero, número e grau, cara. Com 100% você falou. E é tão interessante esse negócio, porque tem milhões de variáveis. A gente tá citando aqui talvez as variáveis mais pesadas, né? Mas hoje em dia é muito comum, certo? Na Image, por exemplo, lançar um gibi, a Image vai lá, bota um número 1, certo? E no número 2... já anunciam que determinada empresa comprou os direitos sobre aquele gibi, certo? Pra você ver como o mercado hoje, ele tá tão voltado pra TV, pro cinema, e como essas grandes empresas enxergam os comics ou as revistas em quadrinhos como essa base sólida para criar esse tipo né, para gerar esse tipo de histórias interessantes para as telonas. É super, super, super comum você pegar gibis hoje e o cara nem terminou a história do primeiro arco dele, ou de repente já tem a história do primeiro arco e já enviou, né, vai saber. E aí você tem um anúncio de que determinada empresa comprou os direitos para não publicação, mas os direitos de televisivos, né? Seria cinematográficos, talvez. É isso. Direito de imagem, né? Pra publicar para outras mídias. Exatamente. Então, é nesse nível que tá o negócio. E Boom, Dark Horse, eles estão vendo isso daí e já perceberam que o caminho é esse. Então eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Tanto é Boom, cara. Boom tem uma porrada de coisa sensacional lá na Boom, cara. A gente tava falando do Tynion. O Tynion tá com o gibi lá na Boom que é estouradíssimo, que é o Something's Killing the Children. Toda vez eu confundo o nome. Mas que é foda pra caralho. Cara, é foda pra caralho. Se vocês não tiverem ainda, o Tynion no autoral versus na DC, ele me lembra o Remender. Você lembra que o Remender tava na Marvel? E o autoral do Remender na Marvel eram duas coisas diferentes. Pra mim é o Tynion, assim, tudo que eu falei do autoral dele eu acho excelente. E aí alguém me fala o que tá acontecendo no Batman, eu fico, poxa, gente, ele é muito bom, né? Em junho de 2019 é anunciado o fim da Vertigo, e aí em 5 de janeiro é encerrado de fato, né? Vários títulos que estavam rolando são transitados para o Black Label, o Universo Sandman, por exemplo, e até algumas republicações também, né? O selo não existe nem como republicação. O que está sendo republicado agora está entrando no Black Label ou até em DC mesmo. É o terror das lombadas, né? Você que está acompanhando alguma coleção nos últimos 3 anos, você deve ter uns 5 logos diferentes no que você está comprando. 5 não, vai, uns 3 no que você está comprando. E também tem as demissões, né? A Shelley Bond sai em 2017 da DC e o Mark Doyle sai em 2020 naquela onda de demissões que a DC teve ano passado. E acho que agora é legal a gente falar um pouco de outras coisas, né? O Walter já trouxe aqui de Image, de Boom. A gente teve a Young Animal, que eu acho que foi tipo o mais próximo de um bom revival da Vertigo, assim, que a gente teve. A gente tem Aftershock, Dark Horse. E
acho que falar um pouco sobre esses títulos, sobre esses outros selos, essas outras editoras, né? Eu tava vendo entrevista com o Al Ewing, e o que tá fazendo o Hulk, o Guardiões da Galáxia, etc. E perguntam pra ele, tipo, você tá publicando seu gibi autoral na Boom, seu primeiro gibi. O Tom Taylor também fez isso, mas vocês são nomes que já têm um certo tamanho, já estão meio irritados e tal, vocês poderiam publicar numa Image e ter uma coisa assim, vocês já têm um certo nome, né? E aí ele fala um pouco sobre a Boom e que o atrativo dele pra Boom, de muitos escritores, é que a facilidade editorial da coisa. De você só escrever um gibi e pronto. Né? E publicar na Image não é tão fácil. Se você tem um selo, tipo o selo do Robert Kirkman, por exemplo, já é muito mais fácil. Só que publicar Image sem uma produtora ou um selo ou nada do tipo é mais difícil, né? Tanto que hoje em dia a gente tem muitos nomes novos publicando na Image sem um selo, né? E essas editoras tipo Boom, Aftershock, até a Dark Horse, né? Que a Berger tá lá até hoje, elas facilitam isso, né? Toda essa estrutura editorial, de publicação, e facilitar para o escritor só poder escrever uma história. O que é curioso porque quando você pensa nisso, você pensa, porra, mas a Vertigo ou Black Label, que seja, podia fazer justamente isso, né? Eles têm a estrutura de uma DC, de uma editora enorme. E é curioso que perderam espaço justamente numa era onde eles poderiam ter esse espaço, né? De pegar o escritor e falar, não, aqui com a gente é mais fácil e tal. Justamente por questões de mega corporação e afins. E, enfim, o que vocês acham disso, né? Dessas novas editoras, ou de coisas que vocês estão lendo, essas outras editoras, e vamos colocar assim, tomaram esse espaço da Eu acho super bacana, mano. Eu acho que só agrega e que deveria virar exemplo, né? Eu acho que a gente falou desses vários negócios aqui, pô, foi bem bacana que a gente jogou várias peças em cima da mesa. E se a gente conectar isso tudo que a gente tá falando, né? A Marvel e DC, elas estão preocupadas em desenvolver as histórias dos personagens delas hoje, certo? É isso que elas querem, né? O Roberto citou lá, o Konema junto com o Mael também. Eles estão preocupados em vender hoje, produzir conteúdo para Warner, produzir conteúdo para Disney. Essa é a grande preocupação deles. Já as outras editoras, elas falam assim, gente, mas o cinema ou as séries não vivem somente de super-heróis da Marvel e da DC. Então a gente tem que simplesmente, talvez, eu vou usar uma expressão aqui que talvez não seja correta, mas a gente tem que tentar, primeiramente, arreganhar um pouco as pernas aqui e trazer esse pessoal que quer contar uma história diferente pra gente. E aí, de repente, a gente consegue pegar 1%, 2% disso daí. Olha só que alegria pra gente que não é grande, tá entendendo? Então, o rolê hoje, ele gira mais ou menos nesse sentido. Quem que ganha com isso? Meu ponto de vista, ganha a gente, certo? Porque a gente consegue ter acesso a histórias sensacionais, que o Roberto falou pra você, Saga pra mim, cara, Saga pra mim, assim, é um negócio estúpido, que eu não sei como que eu tenho problema de foco, eu não consigo ficar numa história muito tempo. Me prende do início ao fim, e o cara me prende todo encadernado, eu acho que vai terminar ruim, termina com um gancho, e eu tenho que ler o próximo. É horrível, uma sensação horrível e muito boa ao mesmo tempo. Mas é isso, ganha a gente, porque a gente fica, né, a gente consegue ter essas histórias. E aí eu falo, novamente, o que eu gosto de repetir pro pessoal, a gente, principalmente no Brasil, certo? Aí eu tô falando aqui um pouco, né, estando de fora do rolê, mas no Brasil eu ainda vejo muito foco, certo? Nos super-heróis. Cara, super-heróis, hoje em dia, sem sombra de dúvidas, um lugar cheio de histórias boas, que continua tendo histórias boas sendo publicadas, mas assim, você tá entrando numa casa, numa mansão, e você resolveu ficar dentro do banheiro. É basicamente isso. Cara, existe um universo todo a ser explorado ainda. E quando você sai desse banheiro para você frequentar os outros cômodos, você começa a ver, e muitas das vezes você vê histórias que vão explodir sua cabeça, e você fala assim, porra, como? Certo? E eu acho que quem iniciou isso tudo, pra gente finalizar, foi a Vertigo. A Vertigo foi lá e plantou essa semente, né, na cabeça das pessoas, né, e iniciou, basicamente, no meu ponto de vista, aí, um ramo de negócios completamente diferente, que foi, de alguma forma, copiado e aprimorado pelas outras editoras, e hoje a gente tem isso daí, né? Então, enfim, eu falo aqui, eu volto à minha frase do início do Cash, né? Aquilo que faz história nunca morre, né? Então, a Vertigo, pra mim, é isso daí. Independente de o selo ter sido extinto ou não, o espírito da Vertigo ainda vive. Eu digo mais, assim, eu concordo também com o Gênero Numerical, com o nosso querido Walter Nerd Canadá disse, e digo mais, o super-herói no Brasil,
no Brasil, pelo menos do meu ponto de vista, ele é até um problema, porque ele afasta curiosos. Eu tenho vou falar baseado na minha bolha, posso estar falando uma pá de merda, não seria a primeira, mas também não vai ser a última. Eu tenho uma base de amigos que são nerds, que são entusiastas, mas eles não leem quadrinho porque na cabeça deles é só super-herói, tá ligado? E aí, por mais que você fale, mostre que não tem só super-heróis, tá estruturado neles de que é isso, tá ligado? Ah, não, eu vou ler umas histórias tipo, sei lá, Superman dos anos 90, essas coisas que quando eles liam quando era criança. Então há uma certa resistência de querer, tá ligado? Experimentar quadrinhos de outros gêneros, de parar pra ler quadrinhos de outros gêneros, porque tá estruturado, enraizado neles, que tudo no final vai ser um Superman dos anos 90. Eu achei que você ia falar que o jovem só quer saber de mangá, que é uma outra realidade. Também é uma realidade. Mas isso que o Walter falou, eu acho importante porque, vamos colocar assim, o espaço de mercado da Vertigo foi tomado, mas é um espaço de mercado que ela meio que criou, né? Que, lógico que existia quadrinho autoral antes. A gente não entrou no mérito, por exemplo, de nada que é inglês ou europeu, por exemplo. Eu ia falar que é tudo europeu, mas inglês ou europeu, enfim. Que são outro esquema, mas no quadrinho americano foi um marco muito grande e é o espaço de mercado, que essas editoras que a gente citou, é o espaço que antes era da Vertigo, majoritariamente. E eu tenho uma certa esperança no Black Label por algumas coisas que vocês estão lançando, né? O que é Last God, do Philip Kennedy Johnson, que já saiu faz um tempinho, mas meio que lançou. E o Nice House on the Lake, do Tynion agora. São coisas mais autorais, né? Não são tipo um Batman, um Coringa ou Arlequina, que era o que a gente geralmente lia nesse selo. São realmente umas obras separadas. Não sei como funcionam os direitos delas, mas tô curioso e eu acho que o nicho de mercado que o Black Label pega hoje em dia no sentido escritores, tipo, olha só, vem escrever com uma certa liberdade um personagem da DC. Escrever um Batman, escrever uma Mulher Maravilha, que sei, usualmente é Batman, né? Mas, enfim, que é um nicho, né? Tipo, vão ter escritores que vão querer isso e vai ter gente que vai comprar. De certa forma funciona, né? E eu acho que eu compartilho o conselho que o Walter e o Konema, os dois falaram um pouco, né, de você querer ir atrás de postar umas coisas mais interessantes. Quando o Roberto mencionou o Brian Kevold, eu pensei imediatamente no Kieron Gillen, porque eu sempre penso imediatamente, porque eu confundo os dois pelo nome. E quando eu li aquele Weekend the Divine dele, eu lembro que eu li, é uma época que eu já tava pensando no Sandman, pensando, o Sandman hoje em dia é meio datado, né? Tem um pouco daquilo, não datado no sentido negativo, né? Mas é muito da sua época. E eu li aquilo e falei, nossa, esse é tipo o Sandman moderno. Não pra ofender, mas também para elogiá-lo, né? Porra, e é um gibi também da Image e tal, então eu acho que o conselho, a lição de moral do He-Man é que a Vertigo está aí. A Vertigo são os amigos que a gente fez no meio do caminho. E leiam esses gibis autorais pelo sucesso deles. Exatamente, na Image, na Boom. Eu sei que tem muita gente que é até hoje triste pelo seu ter acabado, e a pessoa também. Mas esse espaço aí está sendo ocupado, e é ocupado por outras editoras que têm grandes quadrinhos mais autorais de outros autores, e leiam esses quadrinhos. Ou releiam também as coisas velhas, sabe? Tipo, foda-se que não tá escrito Vertigo mais no Hellblazer. Leia, você não quer ler história? Leia lá, sabe? E só, por exemplo, o que o Walter falou de você estar no banheiro numa mansão, cara, é real. É você entrar numa galeria de loja e você vai na mais iluminada, a que tá com letreiro de neon e chamando as coisas, mas tem várias coisinhas ali. E, assim, eu vejo muita gente falando como se precisasse ser uma coisa ou outra. Não, gente, eu leio meu gibi de super-herói, eu leio meu Homem-Aranha, eu fico puto com o James Tynion no Batman, mas eu vou ler saga, ou até falando de um cara que vai por todo... O Jeff Lemire, cara, o Jeff Lemire tem quadrinho na Dark Horse, na Image, na Top Cow, tem em editora de livro, aquela Smith & Schuster, ele tem na DC, tem na Marvel, tem na Vertigo. O homem tá em tudo, bicho. Você pode conferir. Os escravos do Jeff Lemire. Então, cara, tipo, e eu vou te falar que, pelo menos de coisa autoral dele, eu não li nada ruim do Jeff Lemire hoje. Mas isso é real também, né? Eu acho que isso é... Tem uma galera que fala isso, né? Tipo, não leio mais super-herói, não leio. Tipo, gente, lê história que é boa, sabe? O Roberto tem o exemplo do Batman do Tynion. Cara, eu fico lendo Homem-Aranha, porque eu vou ler Homem-Aranha, velho? É só decepção ler Homem-Aranha, lendo. E aí depois vai lá pegar uns vídeos pra sair na Image, que é muito, muito mais interessante. Tipo, um Medium Black da vida, que jovem, super-herói, nossa, que legal. E é isso, assim, a gente não precisa escolher, né? Dá pra conciliar. Ouvinte, chegamos aqui ao final dessa trajetória de Vertigo, vida, morte, encerramento, do começo ao fim, de trás pra frente, de frente pra trás, da maneira que você achar melhor. E antes de encerrar esse episódio glorificado, eu quero trazer pra vocês aqui o nosso jabazinho final e agradecer a participação do nosso querido Roberto. E o microfone é seu, onde que as pessoas te encontram, Roberto?
Pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, que eu falo de quadrinho, eu falo de série. Hora Suave. A Hora Suave, youtube.com/Hora Suave, tem vídeo quase todo dia. A gente tá fazendo vídeo semanal de Loki, vai ter live pra comentar o final da série também, analisando toda a temporada, vai ter live de Viúva Negra, enfim, a gente também faz essas lives pontuais de conteúdo, e a gente também tem o nosso integrante, que é o Leonardo Vicente, que é a enciclopédia viva dos quadrinhos. Então, os vídeos de Loki são sob a responsabilidade dele, e ele pega coisa que nem site gringo pega. O cara ele é um crânio, maluco, então vale muito a pena ver os vídeos que ele produz pro canal. E assim, eu tô também a cada 15 dias lá no Mansão N, podcast que fala sobre Batman, DC em geral também, para você que é Batmaníaco ou DCnauta, confira lá que é um material muito bacana de se ouvir. Eu vou botar aí pra cima, não vou puxar saco, porque o cara é meu conterrâneo lá de Belém, certo? E uma coisa que eu fico curioso, Roberto, é o seguinte, cara, você tá em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Ele é o Wolverine da Gibisfera. Eu não entendo, rapaz. De repente eu tô conversando com o Pablo, eu tô conversando com uma outra pessoa, já, não sei, o Load, aí de repente surge, não. E o Roberto que editou meu vídeo. Eu falei assim, caralho, velho, como assim? Ou de repente, mas foi o Roberto que tava editando o podcast. Eu falei assim, gente, o cara, quantas horas o dia desse cara, meu? Então... Infelizmente, só 24 horas, o que deixa minha qualidade de vida naquele naipe, né? O cara é o Wolverine da Gibisfera porque ele tem todas as equipes. Não é? Mas é bem verdade. E, pô, eu queria só colocar aqui que tenho profunda admiração ao trabalho que você faz, as coisas que você faz são sempre de muita qualidade. Então, sigam lá. Você tá no Twitter também, né? Sim, sigam lá o qualquer Roberto rede social II. da Hora Suave, você pode só procurar Hora Suave, ninguém mais tem esse nome, mas no meu Twitter, o meu Twitter pessoal é bem movimentado, Roberto II, é só ir lá que eu também tô reclamando de muita coisa. É isso aí. Então, não deixe de conferir, vai lá no YouTube, Hora Suave, e aí lá, por exemplo, Loki, tem Loki Infinito. Você quer saber sobre a vida sexual do Batman? Tem também lá, o vídeo sobre a vida sexual do Batman. Omega Man, falado nesse episódio, tem lá o review dele do Omega Man. Tá vendo como ele fala de todos os assuntos de todas as maneiras possíveis? Eu gostaria também de parabenizar pela força que vocês do Mansão N tiveram de rever o Liga da Justiça do Joss Whedon ao vivo e ainda ver o Snyder pra gravar um podcast. Porque quando eu cheguei pra fazer isso no podcast, eu me senti um maluco, assim, porque eu fiz a mesma coisa que a gente foi gravar e eu tava assim, nossa, eu vi 6 horas do mesmo filme. Assim, nossa, eu peço desculpas ao editor. Eu peço desculpas ao editor, mas é que eu nunca fiquei saturado de um tema. Snyder Cut eu fiquei. Depois que eu gravei tudo que eu tinha pra gravar, live, podcast, eu fiz umas 2 lives, fui convidado pra 2 lives, gravei os 2 podcasts. Quando terminou, eu falei, cara, eu não quero falar desse filme nunca mais na minha vida, Roberto, cara. Eu queria te dizer que a gente tem um membro aqui da corporação, que é o Rods, que ele já viu 3 vezes o Snyder Cut. Ele viu 2... Doideira. Muito... 2 só pra gravar aqui com a gente e depois review o preto e branco, porque saiu preto e branco. E se lançar de ponta cabeça, ele veio também. Coitado. Não, quando a gente gravou, ficou essa sensação de, cara, a gente não quer mais nada. Aí a gente foi olhar os números do podcast, um monte de gente ouvindo, a gente falou, putz, tá demais, só faz nosso podcast, a gente já tava também assim. E olha que a gente nem falou tão mal, né? Mas a gente ficou a mesma sensação de, meu Deus, a gente ficou 3 horas falando desse negócio. A sensação foi de que encerrou, não precisa mais falar sobre esse assunto nunca mais, tá ligado? Mas enfim. Então confira a gente lá, o Roberto no Hora Suave. Suave, velho. Eu usava muito na época de escola essa expressão, suave, velho. Enfim. E também, lembrando aqui vocês que o nosso querido Walter Nerd Canadá, ele tem uma lojinha de quadrinhos aí, que traz de lá pra cá, de cá pra lá, que é o Comics Signature. Senhor Walter, como funciona? Onde as pessoas encontram o Comics Signature? Rapaz, falando da lojinha Comics Signatures, a gente tá tentando fazer OCS, né, pra facilitar aí também. Olha só. A gente tá tentando trazer essa experiência, né, da loja de quadrinhos, né, da América do Norte um pouco pro Brasil. E a gente, com muito orgulho, a gente tá conseguindo trazer algumas das histórias na mesma semana, e em alguns casos a gente tá conseguindo entregar no dia do lançamento. Então aquele negócio de, saiu lá fora, saiu lá fora, não, cara, isso daí não existe mais, saiu aqui também, saiu aí também no Brasil. Então essa é a ponte que a gente tá querendo criar,
né? E que a gente, de certa forma, criou isso daí e a gente tá, né, fechando aí algumas outras coisas para tentar acertar com algumas outras distribuidoras, né, como a própria Image que a gente falou aqui, para tentar dar esse mesmo tipo de serviço aí pro pessoal. Acessem lá www.comicsinsignatures.com e dê uma olhada lá na lojinha. Em termos de redes sociais, você encontra a Comics and Signatures também no Instagram, ou então dá uma passada também lá no meu Instagram, @nerdnocanadá. É isso daí, galera. Grande abraço. E em breve teremos, aliás, o nosso podcast falando sobre alguns lançamentos lá na gringa que você pode encontrar, né, na Comics and Signature, né? Essa semana já teve alguns que a gente, eu não sei se a gente pode falar para ser datado, né? Teve o X-Men número 1, teve aquele Ordinary Gods, e o Ordinary Gods muito bom, cara. Ordinary Gods é muito bom, cara. Eu adoro o Kyle Higgins hoje em dia. Com o Felipe Watanabe, que é brasileiro. Sim, exatamente. E entrevista, vocês fizeram entrevista com o Felipe Watanabe, né? Fizemos entrevista com ele, a entrevista ficou muito bacana também. Sensacional, gente. Então confira lá o Comics Signature. Bruno Mael, alguma propaganda de Voz MC? Não, essa é a minha propaganda. Não, mentira, o assunto foi Vertigo, a minha propaganda é comprem as coisas da Young Animal que saiu do Brasil pra dar dinheiro pro Gerard Way. Ou não comprem pra ele ficar sem grana e ter que voltar com My Chemical Romance, que ele prometeu que ia voltar e não voltou. Então, escolham aí o que vocês querem. Vocês querem My Chemical Romance ou vocês querem LGB, ou vocês vão lá e comprem. Os dois não dá. Ou compra pra ajudar, ou não compra pra atrapalhar, porque eu quero ouvir My Chemical Romance. Faça suas escolhas, entendeu? Afinal, a vida é isso, suas escolhas. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Até o domingo que vem. Um forte abraço e tchau, tchau.